Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Em Quadro. Eu tô muito feliz porque tô gravando com uma mulher muito incrível. Eu falei mulher, mas com uma mulher muito incrível que eu admiro muito e que tem muito a ver comigo, assim. Tipo, a gente já tava falando de filhos aqui, de tudo. Eu falei, não, Cá, pelo amor de Deus, vamos falar no podcast porque a gente tem muito assunto pra falar e vamos contar pras pessoas. E, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que também é muito diferente de mim. É, Então é muito exatamente. parecida e muito Muito diferente. E diferente. eu acho que isso é o mais legal, principalmente porque nesse que eu tava te explicando por cima, né? A ideia do enquadro do podcast é falar de tudo, porque eu acho que o mundo é muito plural, assim. É como se fosse Exatamente. aquela conversa que você senta sei lá, num churrasco com os amigos, você fala de ET, aí depois você fala de moda, e depois você E você fala fala de é, filhos. E exatamente. ao mesmo tempo trazer pessoas que têm uma voz e têm uma história única pra gente tirar, às vezes, os preconceitos da cabeça, ou às vezes dar voz a coisas que não são ditas e tudo isso. Então, é uma mistureba de várias coisas, mas eu acho que é a vida, né? É É a legal vida. por isso. É a humanidade, Exato. resumindo. Então, se apresente. Se apresente pra Oi, quem não te conhece. gente, tudo bom? Meu nome é Karima Orra. Eu sou influenciadora digital também. Eu tenho 3 filhos. A Isa vai me alcançar ainda. Calma, Eu Karima, tenho para. 3 meninos. E no meu no meu conteúdo, é basicamente sobre educação. Eu gosto de falar sobre filhos, maternidade e educação. Fiz pedagogia. Então, eu gosto muito dessa área. Só que, claramente, quando as pessoas me veem, elas não enxergam a primeira coisa que elas bate o olho e falam assim: não é sobre educação que eu quero perguntar para ela, e sim sobre a religião, porque eu sou muçulmana e como eu uso véu, isso transparece muito, né, para quem tá me vendo. E aí quando as pessoas me veem falando português, aí elas não entendem nada, buga a mente, ela fala, aí começa as perguntas, né, da onde você veio, quem você é, por que você usa o véu e tudo mais, Que eu que eu acho acho que que é é o mais legal que a gente vai trazer e até desmistificar as coisas. Porque, por exemplo, eu tinha deixado essa pergunta lá pro fim, mas tanto faz. Vamos já falar vamos agora. começar com o fim. Já vamos começar tudo errado, né? Tudo fora de ordem. Isso que você falou, assim, uma coisa que eu queria te perguntar, que tava no fim, mas não tem muita ordem, é se você se sente, às vezes, sozinha ou às vezes incompreendida. Exatamente por isso que você falou. Porque, assim, são poucas mulheres. Eu, por exemplo, é você que eu conheço de influenciadora muçulmana brasileira e que fala sobre filhos e coisa e tal, e é apresentada como uma influenciadora digital e utiliza o véu. Sim. Então, às vezes você não se sente meio. Cadê, né, meu Meu grupo, grupo. sabe? Então, na verdade, assim, eu sou de São Bernardo. Tem uma comunidade muito grande de muçulmanos no Brasil inteiro. Uhum. Aqui em São Paulo, em São Bernardo, enfim, em vários lugares. Então, por exemplo, tem escolas islâmicas. Então, sozinha, assim, eu nunca me senti. O meu pai, inclusive, ele que me deu esse empurrão, sabe? Para eu conseguir falar as coisas com mais clareza, para eu explicar a minha religião. Desde pequenininha, eu lembro que eu tinha 6 anos. E eu fui com ele, ele dava palestra sobre a religião. Ele não é sheik nem nada, ele só traduzia muitas coisas que as pessoas não entendiam. Por exemplo, um sheik vinha e falava em árabe, ele traduzia para o português. E dentro disso, ele sempre estava divulgando o Islã, né? Que é a religião islâmica, que é a que eu sigo. Quem segue o islamismo é muçulmano. Para quem não entende, né? É bacana Isso é uma coisa. explicar. É interessante. Então, ele sempre estava ali divulgando as coisas e falando sobre a religião, e eu sempre lá do lado dele, grudadinho. Eu tinha 2 irmãos mais velhos, mas ele me levava. Então, eu lembro que com 6 anos, ele estava em uma palestra com um monte de cadetes da Polícia Militar, eu acho que tinha 1000 cadetes lá, e eu já usava o véu. Não era obrigatório eu usar o véu, mas eu queria Você usar. queria usar. Por conta que minha mãe usava, meu avô viajou para Palestina e trouxe o véu para mim. Falei, não, preciso usar o véu. 6 anos, você imagina. Eu tenho um filho de 6 anos hoje, eu não sei se ele sabe ter o que. Que Aliás, eu tenho representa. certeza que ele não sabe o que Aham. é usar o véu. Só que eu queria mesmo só por imitar minha mãe. E aí, meus pais acho que falaram assim: deixa ela brincar, né? E eu não brinquei, porque eu nunca mais tirei. Eu podia ter tirado com 7 anos, que ainda não era obrigatório, com 8, com 9, com 10, enfim. Até hoje, seguindo o meu livre-arbítrio, eu posso tirar, porque ninguém aqui na Terra pode me obrigar, né? O véu é uma coisa entre eu e Deus, então ninguém pode interferir nessa escolha. Se hoje eu quiser tirar,
eu tiro. Então, eu não quis tirar, entendeu? Então, eu usei com 6 anos e continuei. Então, meu pai lá falando sobre o véu, e aí veio um policial, eu acho, ele levantou a mão e falou assim, mas você não acha um absurdo a sua filha tá aí usando o véu? E eu acho que nisso eu já tinha uns 7, 8 anos. E você não precisa usar, e que absurdo é esse e tudo mais. E aí eu perguntei pra ele, aí meu pai, né, virou pra mim e falou assim, filha, você quer responder? Falei, quê? Eu responder um microfone na minha boca? Como assim? Jamais. E aí ele falou assim, não responde, eu sei que você consegue, né? Ele sempre me incentivava. Aí eu falei, vamos lá, né? Que cara desaforado, como assim ele falou pai, não isso, né? acredito. Aí eu fui lá e falei pra ele, eu falei assim, olha, de que religião você é? E aí ele falou que ele era católico. Aí eu falei, você acredita em Virgem Maria? Aí ele falou assim, sim. Eu falei assim, na imagem que você tem dela, ela tá com véu ou tá sem véu? E aí ele falou, ela tá de véu. Aí eu falei assim, então por que isso é um problema pra você? Não é algo que você acredita? Isso você falou com 6, 7 anos. Isso com 6, 7 anos. Eu Não, escutava tá. meu pai Não é falar. possível, você já tinha ali, né? Eu já tinha o porquê do véu, eu já tinha bastante coisa dentro de mim, tanto é que. E o cara ficou assim, né? Não, aí foi uma festa, né? Eu lembro disso como se fosse hoje, porque marcou e todo mundo bateu palma. E eu falei, gente, olha só, com 2 minutinhos eu consegui mudar a cabeça de muitas pessoas. E aí foi crescendo isso dentro de mim. Eu sempre gostei de explicar as coisas. Então, em escola, eu sempre falava, eu sempre era amiga das pessoas. Eu nunca me senti excluída. Às vezes as pessoas me excluíam. E eu Pelos falava, próprios preconceitos da pessoa. isso. Não tinha nada a ver com você, Não né? tinha nada a ver comigo. Ou até mesmo um medo, sabe? Tipo, eu não vou falar com ela, eu não sei se eu posso falar com ela. Eu não sei se eu posso chegar perto dela, eu não sei se eu posso falar. E ainda que tem um monte de gente que associa a mulher bomba, né? Que fala que o Islã é terrorista e todas essas coisas que virou um estereótipo, né? Mas eu acho que a mídia faz parecer dessa Isso. forma. Assim, Exato. por exemplo, quando você vai pra China, você imagina, ou quando você vai, sei lá, pra Coreia, você imagina que a Coreia do Norte é só gente, enfim, você tá na rua andando e todo mundo vai te matar e isso vai acontecer e tal. E você acha que a Coreia inteira é isso. Mas o tanto de gente que sai da Coreia do Sul, por exemplo, que são baita artistas mundiais, e é uma vida normal, globalizada e tudo, então a gente não sabe, como é até isso, né? Até conviver, até viver no Até lugar. ver. Então as pessoas tinham esse medo. Eu percebia isso desde sempre. As pessoas não sabiam. E por ter algumas diferenças, igual a gente falou, a gente é comum, a gente é normal. Mas sim, tem algumas coisas que a gente não faz. Por exemplo, se um homem vir me cumprimentar com um beijo, eu não posso tocar, né? Não pode ter o contato de um homem com uma mulher e vice-versa. Se um homem muçulmano também não poderia ter contato com uma mulher. Então, assim, são coisas que têm realmente uma diferença, mas eu sentia que as pessoas precisavam que eu explicasse para elas entenderem. Então, se as pessoas tentassem me excluir e eu percebesse que, obviamente, não estava sendo mal educada nem nada, só estava assim, meio com um bloqueio, eu chego e falo, oi, tudo bom? O podcast mesmo, eu me convidei, porque eu falo… Ela é muito simpática, Karima, ela já chega brilhando no Obrigada. ambiente, assim. Por isso que eu acho que é sobre o que a pessoa acredita que representa na cabeça dela. Exato, Por isso eu que eu acho sempre falo importante isso. falar, sabe? E isso traz muito da educação, né? Que eu tento passar para os meus filhos. Você vai ser para os outros o que você é para si mesmo. Então, se você se colocar como inferior, as pessoas vão te olhar dessa forma. Se você ficar com medo, as pessoas vão ter medo de você. Então, eu acho que a forma mais fácil de você divulgar alguma coisa, de você ser diferente e ao mesmo tempo ter empatia o suficiente para ser igual, você vai alcançar muitas coisas. Então, é o mais incrível da humanidade, é isso, né? Que você pode ser diferente, pode ser igual e pode conviver todo mundo muito bem. Então, excluída, respondendo a sua pergunta, né? Dando as voltas do mundo, eu nunca me senti excluída. Eu sempre me senti pertencente. Por mais que, por exemplo, hoje no Instagram, eu recebo várias pessoas ruins, né? Assim, haters que não entendem, que não compactua com o mesmo pensamento que eu.
E assim, não aceitam, porque Mas a Karima tem uma maturidade. Ela tem uma maturidade. Ela não sabe nem fazer cara de debochada. Tipo, eu sei fazer cara de debochada. A Karima, ela não é sei, né? debochada, ela é Eu começo a dar perfeita. risada. Não, perfeita não. Eu começo a dar Cara, risada. não, aquele que era Que Menina Perigosa. Eu te imitei. Mas você pega eu fazendo e você fazendo, são dois seres humanos completamente diferentes. Eu fazendo era Que menina, cara de debochada nojenta. E ela, que menina, fofa, maravilhosa. Eu falei, gente. Gente, ai, não aguento. eu tentei fazer, eu falei pro meu marido, eu falei, chega aqui, vem cá. Que a mulher, gente, pra quem não tá entendendo, ela escreveu na minha caixinha de perguntas assim: vou usar um biquíni na frente do seu marido, já que ele não pode, já que você não pode. Eu falei, nossa, gente, vai ser a primeira vez que ele vai ver uma mulher de biquíni. Meu Deus. Meu Deus, né? Afinal, o sonho dele é me ver de biquíni. É, a gente tem o sonho 3 dele, filhos a gente só com roupa. Com roupa, exato. Aí eu falei, não, deixa eu, né? Aí eu falei, não, Adel, olha isso. Aí ele olhou. Aí eu falei, não. Aí eu tinha acabado de ver seu vídeo. Eu falei, não, perfeito, caiu como uma luva. Aí eu fui e coloquei, a cara dele é assim, ó. Tipo, meu, o que eu tô fazendo Mas aqui? ela é fofa, uma pessoa fofa. Obrigada. E o que, aproveitando esse gancho do que você falou, o que o véu representa? O véu nada mais é do que você… Por exemplo, eu li isso hoje e eu falei, gente, é muito, muito interessante, né? Tinha uma freira e uma muçulmana andando lado a lado. E as pessoas estavam falando, uma é aceita e a outra é oprimida. E aí eu fiquei pensando, analisando aquilo ali, eu falei assim, gente, por que uma é aceita e outra é oprimida? Será que não é a forma de comunicação? Porque eu olhando… As duas estão com véu. As duas estão com véu. E as duas estão expressando a fé através do véu. Exato. Então não tem muita diferença nisso, né? E aí eu fiquei pensando, por quê? Qual é a mensagem que a pessoa recebe quando ela vê uma mulher muçulmana de véu? E eu, lendo e relendo e vendo tudo o que acontece comigo, eu cheguei à conclusão que as pessoas… elas acham que a gente usa o véu por conta dos homens. Por a gente não poder mostrar o cabelo pros homens, eu acho que as pessoas… Acho que é uma coisa de sedução. De sedução. Então as pessoas alinham muito isso. Tipo assim, é por conta dos homens que elas são oprimidas assim. O dia que elas incorporarem o feminismo, elas vão sair e deixar tudo… E assim, fico pensando, não é esse o sentido. O sentido do véu é adorar a Deus. Então, quando você tá se cobrindo, você tá fazendo por conta de Deus. Não tenho outra explicação para eu te dar melhor do que essa. Então, a freira tá fazendo a mesma coisa que eu e que todas as muçulmanas deveriam responder. É por conta de Deus, assim, não é por conta de homem, não é o meu pai, é minha fé. É como eu expresso a minha fé. E hoje o véu é minha identidade, né? Virou mais do que isso. Eu não consigo me ver sem o véu. Pensa, eu tenho 28 anos. Eu uso desde os 6. Então, 22 anos usando véu. Uma vida, sua idade. Exato. É verdade. De véu. Então, mas é verdade isso. Inclusive, no catolicismo, tem muitas mulheres que quando vão à missa usam véu. Exato. E crianças também. Menininhas desde 3 anos, 4 anos. Mas isso não é visto como… Ai, meu Deus, nossa, que oprimidas, isso e aquilo. Porque eu também acredito que nas diferentes partes do mundo, a gente tem aceitações e compreensões diferentes da religião. Então, por exemplo, eu fui pra China. Eu fui viajar pra China, muito nada a ver, uma viagem pro interior da China, fui me aventurar. Na época que eu era aventureira, hoje em dia eu já sou mais caseira. Hoje em dia ela é mãe. É a melhor explicação. Mas aí fui e tal. Tem lugares no interior da China, várias cidades que eu fui pro interior da China que não sabem quem é Jesus. Não sabem quem é Jesus. E aqui, no Ocidente, principalmente Brasil e tal, Jesus é o salvador do mundo, isso e aquilo. E a pessoa acredita nisso e acha que todo mundo do mundo também acha que Jesus é salvador. Só que quando você vai para o interior da China, em lugares da China, eles nem sabem. É budista, é Buda, entendeu? Buda. Exatamente. Ou quando você vai para a Indonésia, eles falam Jesus quem? Não, é hinduísmo. Exatamente. Entendeu? São os deuses. Então, e lá eles têm a compreensão do hinduísmo e aqui a gente acha que, por exemplo, lá eles têm a compreensão do budismo como uma religião e um estilo de vida e tudo. E aqui a gente acha que budismo igual fazer yoga e meditar o dia inteiro. Exatamente. Entendeu? Então, ninguém entende. Então ninguém entende. Assim como lá eles olham, vocês acham que um homem que veio pra cá é o salvador do mundo? Não, aqui, ó, a gente tá 6 mil anos, 5 mil anos antes de Jesus chegar falando. Então, as compreensões nas partes do mundo são muito cultura, diferentes. É muito diferente. É muito diferente. Então, não, e é isso que é o legal, né? Você dá voz para quem quiser explicar e você aceitar. Gente, eu não entendo as pessoas da internet que assim, Karima, sou capaz… Eu não sei se é um dom que Deus me deu ou se é uma sabedoria. Mas eu sou muito capaz de olhar uma coisa, analisar e falar assim…
não concordo e ficar quieta. Sim. Você não precisa ser agressiva. Ou de falar, eu não tenho como dizer se eu concordo ou não, porque eu não entendo. Exatamente. Isso as pessoas não fazem. Não fazem. Elas sempre têm que ter opinião. O véu opinião. é por causa da fé. Ela, não, é mentira, porque você é oprimida. Você fala, você não sabe, você usa o véu? Você não usa o véu. Você entende alguma coisa sobre o islamismo? Não, você não entende. Então, pera. Exatamente. Mas é uma prepotência, né? Uma arrogância que tem gente que tem gente que não tem. Porque eu vejo muita gente também que aprende com você. Sim, muita gente. Tem muita gente que… Não, essa é a grande Fala, maioria, nossa, né? eu não sabia. Exatamente. Ai, que legal te acompanhar, tô aprendendo mais. E assim, é uma coisa que te define, porque é diferente, porque as pessoas têm essa preconcepção por não entenderem, não viverem e não saberem. Porém, define em partes, assim. Você não se incomoda, às vezes, de te definir como se você tá com véu, então ela vai falar sobre islamismo e, na verdade, você é uma pedagoga que quer ensinar mães sobre educação infantil. Sim, às vezes eu fico pensando… Na verdade, é muito bom falar sobre isso, que eu acho que gera uma descredibilidade. Quando as pessoas têm o primeiro impacto, né? Porque a gente sabe que o primeiro impacto que você tem com algum profissional ou com alguma coisa, ele é muito importante. Eu acho que se a pessoa do nada chegar, por exemplo, eu sou uma psicóloga muçulmana, e do nada a pessoa não sabe qual é o meu rosto, e entrar na sala e me ver, ela vai falar, eu não vou me consultar, porque ela, obviamente, vai começar a falar de Deus, doutrinar e levar ao islamismo. Então, assim, toda a minha sabedoria, que eu não sou psicóloga, mas né, tudo aquilo lá ia por água abaixo pelo primeiro impacto que ela tivesse. Óbvio. Só que, de certa forma, tá trazendo tudo isso à tona agora, com a ajuda da internet, é muito positivo para as outras mulheres muçulmanas também. Uhum. Então, por exemplo, todo mundo me relaciona com o Islã, ok. Eu adoro responder sobre as perguntas, porque o meu pai também me incentivava desde pequena. Tenho uma formação, gosto de falar de educação, uni o útil com o agradável e falo sobre tudo. Nunca mais fico quieta nesse mundo. Mas também o que você fala dita o que as pessoas entendem e perguntam. Exatamente. Então, é o que eu sempre falo, por exemplo, agora falando de, sei lá, marketing, de linha editorial de conteúdo. Se você só fala sobre a religião, as pessoas têm a tendência a perguntar só sobre religião. Então, se eu só falasse sobre, sei lá, maternidade, ninguém ia me perguntar sobre empreendedorismo. Exatamente. Então, também é o que você tá mostrando ali, né? Você acaba… Mas o seu caso é mais forte, porque as pessoas… elas tendem a ter a curiosidade, a perguntar, mesmo que você não queira falar sobre isso. Mesmo que eu não queira. Né? É positivo, porque eu tô trazendo o quê? Uma mulher muçulmana é capaz de entender outras coisas. Eu tenho cursos de educação, maternidade, você no comando, que eu falo sobre rotina. Pelo amor de Deus. Porque os filhos dela, ela falou que é tudo regrado, come bem, dorme bem, faz tudo bem. E aí eu assim, o meu também. Pensando no Léo, 3 da manhã, mamãe, vrum, vrum, mamãe. Não é só os mares de rosas, mas assim… para tudo nessa vida a gente precisa estudar, né? Você é empreendedora. Você estudou sobre isso para você conseguir fazer e estuda ainda, né? Uma repetição de conteúdos que você vai adequando ali pro seu dia a dia, se atualizando. Exato. Então, você quer ser médico, você estuda. Para você ser mãe e educar uma criança, você também precisa de um alicerce ali. Você também precisa de um conteúdo, você também precisa de, assim, se educar. Entendeu? O que eu posso fazer com meu filho? Ainda mais hoje que a gente tem muitas informações, né? Então, assim, todo mundo sabe que hoje bater não é adequado. Mas ok, seu filho tá ali, ele não quer te obedecer. Tem outra forma a não ser bater? Tem. Então, mas qual é? Eu não qual sei. Qual que é? Você precisa se educar para você saber educar uma criança. Então, não é algo tão fácil. Então, assim, quando eu lancei o meu curso, o primeiro curso que eu lancei foi o SOS Soneca. Por quê? Porque o meu primeiro filho dormia super bem. SOS Soneca. SOS Soneca. Ai, que nome maravilhoso. Ele ainda tá lá, ele faz 4 anos e ele é um sucesso. E aí, assim, eu vou te falar como eu lancei. Eu ainda era muito micro influenciadora, assim, mas as pessoas que me seguiam gostavam da forma que eu educava. Então, era um público… Eu só falava de educação, basicamente isso. Eu não respondia muitas coisas sobre a religião, porque eu queria mesmo focar na maternidade. Eu não aparecia, sabe? Eu lembro até hoje da minha primeira publi, que eu tinha que virar o celular pro meu rosto. Falei, gente, vou ter que aparecer. Era tudo muito novo. E aí eu falei, vou lançar esse curso, porque as pessoas estão me perguntando por que meu filho nasce… por que meu filho dorme muito bem.
E aí, acabou que eu falei, deixa pra lá, não vou lançar nada, isso aí não vai dar nada, pra que eu vou lançar um curso agora? Não era moda cursos, né? Uhum. E aí, no meu segundo filho, eu falei, vou fazer o teste, né? Imagina o menino nasce, não dorme bem, eu dei sorte com um, não dei. E eu fiz o mesmo método, né? E lancei ali pra quem me segue, as pessoas falavam, gente, ele dorme realmente sozinho e tudo mais. Como você faz? E eu explicava como eu fazia. Eu falei, gente, não dá pra eu ficar explicando toda hora como eu faço. Vou fazer o curso. O meu curso, gente, ele tem 1h30 de duração. Porque uma mãe que tá ali no pós-parto não tem tempo de ficar, sei lá, né, assistindo cursos de 12 horas, 15 horas. Falei, não, deixa assim, então, vou fazer um curso de 1h30 e lanço. E foi, menina, uma mãe indicou pra outra, que indicou pra outra, que indicou pra outra. E assim, não é um curso que você vai deixar seu filho chorar. Não é um curso muito diferente, porque assim, eu ensino mesmo a você montar uma rotina, sabe? Efetiva, tanto de manhã quanto de noite. Falo sobre, enfim, como o sono funciona, né? Porque tem um ciclo, enfim, comecei a falar sobre isso. E aí foi. E eu lancei o curso. E aí as pessoas começaram a olhar para mim e falar assim, poxa, além da religião, ela estudou mesmo, né? Ela faz alguma coisa além disso, né? Para poder falar para as pessoas. E aí eu acho que virou a cartela, sabe? Tipo, as E pessoas... você, em lançamento de curso, você faz sozinha? Lançamento, tudo? Eu não faço tudo que as pessoas fazem, tipo lançamento, que tem live, você tem que lançar Mas seria 7 muito bom. dias. Eu te ajudo nisso e você me ajuda Ah, nos filhos, no nossa, coisa. fechou. Já vamos fazer. Fechado. Agora, tá Que vai marcado. mudar completamente pra você. A Sério? escalabilidade, o tanto de gente vai conhecer. É muito, muito. É o melhor método pra você lançar, sabe? Nossa, eu já quero. Juro. Mas eu também quero dormir as crianças dormindo. Então Nossa, vamos fazer fechou, uma troca. fechou. É Vamos fazer 1h30, troca. tipo. É. Eu vendo ele, tipo, por R$ 89. É, tipo, muito. Mas às vezes não é o tempo, é o ouro do conteúdo que você entrega. Mas era Tem muito. cursos que tem um monte de hora e você sai sem aprender nada. É. E tem outros cursos também. Tipo assim, eu vendo um curso que é a comunidade, né? Que tem vários cursos dentro. A gente tem umas 100 e tantas horas lá já no Sério? curso. São 1.000 milhões de horas. Só que eu preciso, porque não é um curso direcionado. Entendi. É um curso de digital. Eu preciso trazer tudo, Tudo né? de Preciso novo. trazer E tudo nunca de para, tudo. né? E nunca para. E tem live toda semana, e tem coisa toda semana. E aí aprende um negócio novo de vídeo, aí grava, né? Mas, se eu fosse gravar um curso focado, então, por exemplo, só Reels. Não seria um curso de 100 e poucas horas, pelo amor de Deus. Sim, não Vou te ensinar da precisa. forma mais prática possível. Um curso de sono, eu ia ficar muito brava se tivesse um curso de sono com 1 milhão de horas. Eu ia falar, Não, não, não dá. eu quero prático, eu não quero que você me enrole, né? Exato. Então, por isso que funciona, porque a pessoa vê, põe em prática, funcionou e indica para outras pessoas. E Então, é isso um mesmo. formato muito bom. E aí, eu queria te perguntar também. Eu fiz várias perguntas aqui, gente, porque senão eu ia ficar muito brava de não perguntar várias coisas. Então, eu queria que você falasse do jeito que você quiser, no que você acredita. Tá. Quem é muçulmano, todas as pessoas que são muçulmanas adoram um Deus único. Então, essa é a regra. Ele não gerou, nem foi gerado. Então, essa é a principal diferença, né, do cristianismo, né? Que a gente não coloca Jesus como Deus ou Filho de Deus. A gente acredita nele, sim, como um profeta. Então, essa é a principal diferença. Quem é muçulmano tem os 5 pilares do Islã, né? Que é, o primeiro eu já falei, que é Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que é acreditar em Deus único e que Muhammad é seu mensageiro. Não, para tudo, calma, volta. Gente, falar em árabe. Gente, tô suando. Que maravilhosa. Tem que Vai, faz de novo, acreditar. não, mas fala de novo. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Isso é o shahada, né? Que quem vai se converter, ou qualquer pessoa que quer se converter ao islamismo, precisa fazer o shahada, que é essa fala. Acreditar em Deus único e que Muhammad é seu mensageiro, profeta, né? Profeta Muhammad é um profeta também. A gente não adora igual Deus, não se iguala a Deus e nem nada disso. Então, basicamente Deus único e pronto. A gente faz 5 orações diárias. Então, todo muçulmano precisa fazer essas 5 orações diárias. Que dura menos de 5 minutinhos, é super rápida, só que ela tem horário específico. Então, por exemplo, antes do nascer do sol, né? Antes da alvorada. A gente precisa fazer a oração. A primeira oração, que é o Salat Sobh.
Tem nomes as rezas. E depois tem o Doher, que é meio-dia. A Asr, que é a reza da tarde. Maghrib, que é ali no pôr do sol. E o Aish, que é depois que o sol já se põe e tudo mais, que é a reza da noite. Tem um período entre elas. Então, quando, por exemplo, começa a Doher meio-dia, ele vai acabar o período de você rezar essa reza lá para as 3h30, 4 horas, que é quando entra a outra reza. Mas é uma reza específica? É uma reza que é igual, sempre é igual. Sempre tem a mesma frase. A mesma frase. Ela muda só, por exemplo, quantas vezes você vai fazer, você vai se prostar. Tem umas regras que são um pouquinho diferentes, mas basicamente elas são mas a iguais. da manhã é igual a da noite? O que você fala? Ou Isso, cada uma delas... é igual o que eu falo. Tá. E, obviamente, se eu tiver, posso fazer súplicas, Oração. né? Que é Orações, pedir. né? Isso, posso pedir o que eu quiser para Deus naquela hora, mas o que a gente fala durante a reza é basicamente igual em todas. Então é rapidinho, 4 minutinhos, 5 minutinhos. Mas aí durante o dia todo você tá próxima de Deus, né? Exatamente, esse é o sentido. Você não deu esquece. tudo errado, você Exatamente. não esquece. A chance de você pecar é muito menor, porque você tá sempre lembrando. Você tá sempre lembrando que tem algo maior depois disso, né? Que eu acho que é o principal, né? Você acreditar que a vida é passageira e que você necessita de sacrifícios, e é basicamente isso. Depois você vai ter a sua recompensa. O terceiro pilar é o zakat, que é... Deixa eu ver se faz certo. Tá, o zakat, que é o zakat, que é uma porcentagem do seu lucro que você é obrigatório dar para quem precisa. Então, é a caridade. Você é obrigado a fazer esse zakat todo ano, dar uma porcentagem do seu dinheiro, que é pouca também, é 2, alguma coisa, para quem precisa. Então, assim, é muito justo, porque se você tem R$1.000 de lucro, você vai doar 2% disso. Se você tem 3 bilhões, você vai doar 2% disso. E você precisa fazer essa caridade para você seguir realmente os passos. E é uma coisa que se todo mundo fizesse... Ia ter muito menos gente precisando, né? Com certeza. O quarto pilar é o Ramadã, que é o mês do Ramadã, que é um mês sagrado para todos os muçulmanos, que a gente... Você falou pra eu ser bem rápida, né? No que a gente acredita. Não precisa ser rápida nada. Eu tô, assim, fascinada, gente. Vocês devem estar assim também, ó. Pode falar, a gente não tem tempo no podcast. Então, tá. Porque tem o mês do Ramadã. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 3, parte 4. Eu vim aqui toda semana pra gravar. Tem o Ramadã, que é o mês sagrado para nós muçulmanos, que foi o mês que o Alcorão desceu, né? Pelo anjo Gabriel. E foi nesse mês que foi revelado o Alcorão, então é um mês muito importante pra gente. E o que acontece nesse mês? A gente jejua o mês todo, do nascer do sol, né, da alvorada, na verdade, até o pôr do sol. Então a gente não pode comer nem beber água durante esse tempo, nem ter relações sexuais, evitar falar mal dos outros. Isso devia ser sempre, né, gente? Não falar mal dos outros. Mas, assim, é um mês que a gente se policia, entendeu? Tipo assim, não, é um mês do Ramadã, então a gente tá sempre se reunindo com a família para jantar todo mundo junto. O sentido de você não comer é para você sentir mesmo o que as pessoas necessitadas estão sentindo. É nesse mês que a gente pratica também o zakat, que é a doação. Enfim, tem vários benefícios nesse mês. Pode falar. Mas você não come? Não come. Do nascer do sol até o pôr do sol. Só come de madrugada? Só come de... Maghrib dali para 6 horas. Você janta... E geralmente, quando a gente janta, a gente reúne toda a família e janta... Janta muito. Então, a gente, teoricamente, janta muito. Porque às vezes você só janta normal. Eu como uma sopinha, já falo, não aguento mais. Porque você passou o dia inteiro sem comer. Mas você acha fácil? Ou você eu acho muito tranquilo. Ó, eu tô em jejum. Não jejum intermitente mesmo. Eu não como desde as 8 horas de ontem. São 1h da tarde, tipo... E eu, teoricamente, no jejum da minha religião, 5 horas da manhã eu ainda poderia ter comido. Tomado um café, acordado de meia-noite para comer. Gente, eu comi lá para as 9h10 da manhã. Não, mentira, 10 e pouco da manhã eu comi, eu já estou assim, vou morrer. É muito costume, é um hábito. É hábito. E também aqui, né? É a força da mente. Tipo assim, não vou comer, nem penso em comida. Tipo, bloqueia ali e pronto. É óbvio, né, gente? Se eu passo, cheiro um estrogonofe, eu falo, meu Deus, mas eu não posso comer. Inclusive. Ai, meu Deus. Eu amo. Não, mas você pode. Você tá fazendo jejum intermitente pela sua alimentação do dia a dia. Dia a dia, exato. E tipo, porque... O Ramadã é de quando a quando? Então, o nosso calendário, ele é lunar.
Então, Que é o que falam que é o calendário correto. que é, Inclusive, tem um negócio que chama sincronário. eu não- Tzolk'in, que eles falam que era pra você viver o calendário lunar, que são 13 luas. Não sei se é a mesma coisa, que seriam 13 luas em meses de 28 dias. Aí dá exato. Porque exatamente. você não precisa. A gente que criou esse calendário gregoriano e dá tudo Dá errado. tudo Um mês que dá errado, um mês errado, o que dá outro dá errado, o certo, o outro dá outro dá. certo. Tem quem nasce, tipo, 20. E 29 de fevereiro só. É, Né? Aí tem que comemorar no dia no errado. dia errado. Então é tudo mal feito. Aí fala que daria exatamente certinho 4 semanas de 7 dias, 28 dias, 13 luas. Exato, mas é o que. Na Teoricamente, lógica, sim. assim, Na lógica, sim. Mas o ano, por exemplo, já é diferente. Então, eu não sei se bate, mas é que eu não como que conheço. é o ano? Eu não sei te responder que ano que a gente tá. Porque que acontece? O mês. Assim, por exemplo, vai, Muito o louco, Ramadã. né? Eu amo falar dessas coisas. Você fica assim. É Então, complicado. é. É porque, assim, o mês, por exemplo, o Ramadã, ele nunca vai ser em abril, entendeu? Ele vai ser dia 10 de abril esse ano, ano que vem ele vai ser dia 1 de abril. Ele vai adiantar sempre 10 dias, porque não bate exato o calendário lunar com o nosso gregoriano. Então, é sempre em datas diferentes. E isso é muito bacana, por quê? Porque quem tá, por exemplo, lá no Líbano, o sol tá se pondo 9 horas da noite. E aí, seria injusto se toda a vida da pessoa que morasse no Líbano, ela fizesse um jejum que durasse tudo isso. Então, por exemplo, quando cai no inverno, já que vai adiantando todo dia, todo ano vai adiantando 10 dias, então quando cai no inverno, eles quebram o jejum lá 5 horas, 4 horas da tarde. Então, vai trocando. Eu sei que é meio confuso, não sei se vocês Não, tô entenderam. entendendo. Até o pôr do sol. Até o pôr do Por sol. exemplo, Barcelona, no verão, o sol se põe 10 e meia da noite. Exatamente. Quem faz jejum em Barcelona, porque com certeza tem muçulmano Com lá, certeza. É puxado. sofre mais. Então, mas teoricamente, quando é inverno, né, muda, né? Provavelmente deve ser muito. Mas tem períodos que tem lugares, por exemplo, que ele tem um dia longo. Sim, Normalmente. Eu sei que no inverno ele encurta, mas ele não chega a encurta encurtar proporcionalmente, às ao vezes, ao verão. verão, né? Sim. Mas Depende aí. da linha do Equador, sei lá. Sei lá, É. eu não sei, né, gente? Mas parecia inteligente agora, né? Mas eu não sei, mas eu acho que Mas basicamente, tem horário de verão também, horário, enfim. A gente é pelo sol e pela lua, né? Então, o nascer do sol e o pôr do sol, independente se é horário de verão ou não, ele vai se pôr no mesmo, teoricamente, né? No mesmo horário. Então, é sempre assim, vai adiantando 10 dias. E o último, gente, que eu esqueci de falar, né? Que eu tava falando dos 5 pilares. E o último é ir a Meca uma vez na vida, se você tiver condições e saúde, condições financeiras, né? Porque não é todo mundo que tem. Se você tiver, é obrigatório um muçulmano ir visitar a Meca e fazer a peregrinação. Você Que é já a foi? voz. Eu fui, mas eu não fiz na data certa, né? Porque tem uma data certa para ocorrer a peregrinação. Eu fui e fiz Omra, né? Que é tudo que a gente faz na peregrinação, só que fora da época. Ah, entendi. Então, Mas tipo, aí, é um então treino. você quer ir Eu quero ir e você vai ainda, só que na época certa. na época certa, Então você já faz todos os pilares, só falta um. Só falta um, Você já fez, teoricamente. mais ou menos. Você não fez porque tem que ser Exato. concreto, mas Tem que fazer, então eu ainda não fiz. Mas Então, vai fazer, mas vou é uma fazer. vez na vida. Gente, é muito interessante, né? Conhecer É mais. muito diferente. Eu sou uma pessoa que, assim, eu acho que uma das coisas mais difíceis no mundo de hoje é intolerância. Intolerância religiosa, intolerância de opinião de pensamento. As pessoas elas cada vez mais estão entrando numa bolha. Vê se você não sente isso. A internet, por exemplo, rede social, que as pessoas passam muita parte do tempo na rede social, ela é moldada com base nos seus interesses. Então você vive numa bolha que você acha que o mundo inteiro é isso. Então tem gente que fala pra mim, ai, mas esse mercado digital de influenciadoras não tá muito saturado? Todo mundo faz isso? Eu falo, todo mundo? Olha pro seu dia a dia de pessoas que não estão na rede social e vê quem é influenciador. Ninguém. Então Verdade. não tá, tipo, estoura a sua bolha. E aí as pessoas cada vez mais ficam mais intolerantes. Então tem pessoas que estão mais abertas, só que no geral ela acha que é aquilo, a verdade dela é aquela. Então se ela só fica vendo, por exemplo, conteúdo sobre pessoas muçulmanas fazendo, sei lá, explodindo ou coisa e tal, ela acha que é aquilo. É aquilo, exatamente. E é isso que vai acabar mostrando pra ela. Então acaba criando uma coisa que o pensamento, ele fica muito limitado. E aí eu acredito que essa intolerância que está existindo no mundo de hoje, de todo mundo querer estar certo e não aceitar que às vezes o outro também está certo dentro da fé dele, dentro do que ele acredita, do que ele faz. Por exemplo, se você conversa com uma pessoa extremamente católica, a pessoa vai falar que é do jeito tal, 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 e se você não acha, você que está errado e você vai para o inferno.
E aí você conversa com uma pessoa budista que fala, não, é o Buda iluminado, e é isso, você tem que meditar tal tempo, Acreditar. nananã, e você que tá errado. E aí você conversa com um cristão que fala, não, Jesus veio, ele é parte de Deus, ele está entre nós, vai voltar, e o Espírito Santo, e se você tá errado, e segue a Bíblia, e se você tá errado, você que tá errado. É você que tá errado. O problema não é nem você achar que a pessoa tá errada. Você pode achar que ela tá errada. Até porque Você tem tem a sua fé. Então você tem o seu direito de achar que você tá certo e a pessoa tá errada. O problema é não aceitar. Ou querer impor. Ou querer impor. Não, você tá errado e começar a discutir ali. Não, assim, ó, você tá certo. Dentro do seu pensamento faz sentido pra você. Exato. Não faz sentido pra mim porque não tá dentro do que eu Da minha fé, da minha fé, do que eu acredito. Mas tá tudo bem. Eu acho que, sabe, Isa, o que falta nas pessoas, eu acho que é justamente isso. Eu acho que é a fé em alguma coisa. Porque as pessoas estão tão saturadas de falar de religião alheia, de você falar da vida alheia realmente, né? Porque a internet é muito disso, né? Você vê as pessoas que falam de fofoca, nossa, bomba, né? Você solta uma bomba ali, pronto. Pra sempre, você, se for uma bomba boa, você tá ali no pedestal. Se for algo ruim, que todo ser humano erra, você vai ser julgada pro resto da sua vida. E as pessoas, elas esquecem que o teto delas também é de vidro. Exato. Então, você pode errar a qualquer momento, você pode estar errado. Só que o que não pode é as pessoas te julgarem por você estar errada. Então, você tá errado? Ó, Isa, eu não concordo, porém eu respeito. Porque não é o seu papel fazer esse julgamento, né? Não, é gente. O que eu falo, a galera quer brincar de Deus. Não, então, exato. Tipo, você merece sofrer, você não merece. Aí você fala, peraí, mas você não fez não nunca é só nada Deus errado? que pode julgar? Exato, você nunca fez nada errado. E as pessoas também tentarem enfiar a goela abaixo. Então, por exemplo… Com certeza. Já conheci pessoas de diversas religiões, porque eu não me denomino, por exemplo, sou isso. Entendi. Só que ao mesmo tempo eu amei várias coisas que você falou do islamismo. Entendi. Então eu não sou muçulmana, mas ao mesmo tempo tem coisas que eu amei, tem coisas que significou pra você alguma Exato, coisa. Então eu carrego as coisas e pra mim o que se resume no fim, eu tenho fé em Deus todo dia, eu rezo pra Deus, agradeço, não tenho que nem você a regra e a uma ordem doutrina assim, que né? eu acho que é muito importante também para as pessoas. Então, eu acho que facilita o processo de você se guiar para o bem, de você se guiar para ser uma pessoa boa, ser uma pessoa justa. Principalmente pelo que você está falando, é você fazer o bem para os outros, lembrar da sua fé de Deus para você não sair do caminho, ir para um lugar que é sagrado, para você ter essa experiência de um lugar que é sagrado, e passar o jejum, então você se sacrifica em prol, não só da fé, mas de ajudar o outro, de entrar na empatia na pele do outro. Tudo isso é coisa assim que, mesmo você, sem falar de religião, sem falar de Deus, isso é algo que eu acredito que é extremamente benéfico para todo mundo. Exatamente. Uma coisa que eu acho muito bacana eu falar aqui também, é porque de tantas pessoas me julgarem pela religião, e aí eu tento, né? Eu e umas meninas, você tinha falado no começo, tem bastante influenciadoras muçulmanas, tá? Que estão cada vez mais falando mais sobre a religião e divulgando junto. Então, são colegas de profissão mesmo e que tá muito legal isso. E aí, às vezes, eu tava até conversando com elas, né? Que a gente precisa sempre lembrar. Por quê? As pessoas julgam a gente. Ah, você usa o véu por conta do seu marido. Não, não é por conta do meu marido. Eu uso porque eu quero. É porque é uma coisa que eu gosto e tudo mais. Então, é uma coisa minha. Só que a gente esquece que a gente não tá fazendo por conta da gente, né? Não é algo tão egocêntrico assim. A gente tá fazendo por conta de Deus. Então, é uma fé maior que a gente e que sim, exige sacrifício. Então, por exemplo, você quer emagrecer. Você vai comer um bolo? Você não vai emagrecer. Então, se você não se sacrificar ali, você não vai colher o benefício ali. Então, é se sacrificar para poder colher depois. Então, a religião, né, ela traz um pouco disso dentro de mim. Exato. Tipo assim, tem coisas que eu falo assim, eu podia, sei lá, eu não bebo. Nenhum muçulmano pode beber. Nunca experimentei bebida alcoólica. Não tenho vontade, pra falar a verdade, de beber. Nem me sentir bêbada, nem nada disso. Só que assim… Posso, mas não devo, né? Posso, mas não devo. Então, é exatamente isso. Então, é um sacrifício? Não, pra mim, eu não tô sacrificando. Nunca nem senti o gosto, não sei qual é a sensação. Então, pra mim, não é um sacrifício. Só que, teoricamente, pode ser que pra outra pessoa seja um sacrifício muito grande ele não beber. E por que ele tá fazendo essa força toda? É por conta dele? Não, é porque ele quer algo maior depois. Eu acho que é justamente isso que falta. E na vida, Na vida. Entendi. Entendeu? Entendi. Não porque é quando você não é guiado, quando você não tem um propósito maior, tanto faz. Se eu fizer, se eu não fizer, tanto faz.
E aí eu acho que a religião, ela entra Como um como caminho, um né? caminho. Mas eu também acho que tem... eu acho que assim, é o que falam, né? A religião é ótima. Tipo Os assim, extremistas, não, o né? que ferra é o fã-clube. Tipo, Deus é É, maravilhoso. O que caga é o fã-clube. é, Tem uma frase assim, que é assim, tem pessoas que vão ser maravilhosas, mas tem gente que vai queimar essa imagem de uma religião que é sagrada, que é maravilhosa, exatamente. em todas, em todas. Então, por exemplo, eu tenho familiares, tal, pessoas que conheço, evangélicas, que se você segue Jesus, Jesus foi um homem de luz. Eu acredito também, na vertente do espiritismo, Jesus foi como se fosse o guardião planetário, que Uhum. fala que tem outros mundos e tal. Então ele não é Deus, mas ele é um ser extremamente iluminado que veio para ensinar Importante. coisas, Ele é como um muito profeta. importante pra Como um gente. profeta, entendeu? Exatamente. Mas ele não é carne de Deus e não é Deus. Deus é diferente. Deus é outra coisa. É Também único, tem isso. né? É algo muito maior. Também tem isso no Espiritismo, por exemplo. E aí, houve uma conversa, uma situação que eu expressei isso. Eu não acredito que Deus é Jesus, mas eu acredito que Jesus é um espírito de extrema iluminação e que a gente deveria seguir realmente as coisas que ele fala, Os né? Que passos, né? falou. Então, por exemplo, amar é o próximo como a ti mesmo. Segue só essa. Segue Só só essa, essa. você já vai. Você já não consegue. É, Entendeu? Já é muito difícil fazer isso. Como você vai amar uma pessoa que te fez mal? Isso requer um sacrifício do seu ego, dos seus nossa, é sentimentos. difícil. É difícil. Chega alguém aqui agora e bate no seu filho. Como você vai amar essa pessoa? É bem É difícil. muito difícil porque nós somos humanos, é o que você falou, a gente erra. E aí entrou numa discussão que eu sou meio pacífica, assim, tipo, eu não fico brigando contra, eu exponho a opinião e deixo a pessoa ficar Brigar bufando, sozinha. sabe? Exato, porque eu gosto disso, eu gosto da É, troca, do da respeito. troca. É. Que, meu Deus, você vai pro inferno, porque é a única opção, é a única coisa que existe, É o isso e que. aquilo. E aí ali eu falei, como que você tá falando em nome de alguém tão puro, com tanto ódio? É, não faz Não sentido. faz sentido. Primeiro, antes de você querer doutrinar o próximo, queira controlar os seus próprios pecados. Então, Seus como pensamentos, você tá como você julgando, como age. você tá julgando o próximo, sendo que você mesmo não consegue segurar o seu ímpeto de julgar? É, Então isso é muito difícil, né? é muito Então eu difícil. acho que às vezes aflora, na maioria das vezes, aflora um lado maravilhoso das pessoas de querer ser melhor. Porque não tem religião que manda você matar os outros, que manda você destruir o planeta. A religião é fé. É É fé em fé, algo maior, é fé em algo bom, é de você de melhorar. você melhorar, de você ser uma pessoa melhor para os outros, né? Eu falo Exato. que, eu leio o Alcorão porque para mim aquilo ali é um guia para eu ser melhor aonde? Uhum. Para eu ser melhor aqui, para eu facilitar a minha vida aqui. Então, assim, você tá. Um exemplo, você tá com depressão, ansiedade, né? Como que eu vou bloquear isso, né? Dentro de mim, perante a minha fé. Vou rezar mais, vou orar mais, porque assim, tem momentos da vida que a gente pensa que a gente é feliz. Você fala assim, nossa, eu sou muito feliz. Você não é feliz, né? Você está feliz, Exato. né? Você está feliz hoje. Amanhã, se alguém te perguntar, oi, e aí, tudo bem? Você vai falar, não, não tá tudo bem, que bati meu carro agora de manhã, sou infeliz, tá dando tudo errado. Então, assim, você tem um estado de felicidade, assim como você tem um estado de raiva, você tem um estado de alegria. O problema é como você lida com essa situação, né? Como que você vai mostrar. Eu não sei se você segue o Ítalo Marcilli. Aham. O pai E o dele foi pai dele assassinado. foi assassinado, faleceu. E ele apresentou a live, tipo, no mesmo dia. E ele tem o slogan dele, assim, que é a fala que ele mais repete, que é seja forte. Eu nem lembro nem qual que é o resto, né? Não enche o saco, seja forte, alguma coisa assim. Só que aí o seja forte dele nunca fez tanto sentido pra mim. Porque quando eu vi ele falando lá na live, tudo que ele Foi tinha uma pra live falar, que ele mudou o estilo da live para poder se pra adequar poder ao se adequar ao momento e momento. passar uma mensagem. Muito. Realmente, assim, muito forte. Não, foi muito forte. Tem gente que odeia ele, tem gente que não quer saber dele. Eu gosto do Ícaro de Carvalho também, tem O gente que Ícaro, odeia eu ele. também gosto. Eu gosto. Mas assim, eu gosto, mas eu não compactuo com Com tudo, tudo. E exato. eu sou assim, eu Mas é falo. isso. Eu Eu falo também assim, não gente, eu compactuo, não concordo com isso. Mas com mas isso eu eu adoro ele. concordo. Ele me acrescentou nisso. Então é isso que falta, né? Você pegar o que há de melhor nas pessoas. Então, assim, se isso te acrescenta, pega pra você. Se isso que ela tá te dando não vai te fazer bem, ou você não compactua com aquilo, Deixa pra ela. deixa pra ela e pronto, não pega. Tem essa Não precisa ter troca. raiva da pessoa por isso. Exatamente, eu acho que é o principal, E assim. uma coisa que eu queria te perguntar.
eu falo assim, por exemplo, na minha cabeça, e o que eu converso com o Luan também, ele cresceu muito no catolicismo, mas ele nunca foi doutrinado, ele fez tudo porque ele estudou em escola católica e tal, mas ele não segue, e ele tem lá as crenças dele e tudo. E aí, uma coisa que eu falo muito com ele é assim, eu acho que a fé só importa quando você está alinhado com as atitudes. É. Eu não sei se só importa, por isso que tem uma questão assim. Então, por exemplo, não adianta você ter fé em Jesus e não agir como Jesus gostaria que você agisse. Não adianta ter fé no Islã, que nem você fala, e não agir de acordo com as normas que estão lá para você ser uma pessoa melhor. Então, assim, por exemplo, eu creio em Deus, mas eu sou uma pessoa extremamente ruim com as pessoas que estão em volta. Então, o que a religião significa para você? Nada, porque era para ser o seu maior tudo, né? Tudo na E não sua é vida nada. deveria ser guiado para isso. Então, você acha isso? Eu acho que assim, né? Mais do que palavras são as atitudes. E isso em qualquer coisa, né? Eu quero educar meus filhos. Não adianta falar assim, não grita. Não grita! Gritando. Ele vai falar, ué, que louca, tá mandando não gritar, tá E ela tá gritando. gritando, exato. Não faz sentido. Então, assim, tudo que você quiser fazer, você não precisa falar necessariamente. É basicamente fazer. Então, se as suas atitudes não vão com o que você está acreditando, eu preciso fazer assim 5 orações diárias. É um sacrifício, gente, não é fácil. 5 minutinhos é rápido, mas você precisa ter algo maior dentro de você que te levante, que fale, não, agora é o meu momento que eu vou deixar para agradecer a Deus por tudo que eu tenho hoje. É fácil? Não é fácil. É um sacrifício que eu vou fazer. Se eu só falar e não fazer, não vai fazer sentido. Então, Exato. não vai concretizar. Falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Eu Falar é falo muito várias fácil. coisas, gente. Eu posso falar que eu vou ser milionária amanhã. Quero ver Agora o dinheiro fazer. entrar na minha conta. Exato. Não é verdade? Outra coisa, qual você acha que é a maior diferença entre o Alcorão e a Bíblia? Então, na verdade, nos pilares da fé, que são outros pilares, né? Que tem vários. Todo muçulmano, ele é obrigado a acreditar nos livros sagrados. Então, assim, o que é os livros, né? Tem mais de um Alcorão? Não. Os livros é o quê? Torá, a Bíblia, o Alcorão. E tem outro que eu esqueci. E tem outro que eu esqueci. São 4. Mas tá tudo bem. Mas tá tudo certo. Mas, assim, é importante. O catolicismo, ele não é excluído. Jesus Mas tem não é que chama, excluído. por exemplo, Bhagavad Gita, que é de hinduísmo. Não é considerado um livro sagrado. Não, são das religiões monoteístas. Ah, tá. Tá? É verdade. Que acreditam Em um Deus em um só, Deus porque só. senão fica uma bagunça, né? Exatamente. Então, é basicamente isso. Então, você acreditar na Bíblia, ela existe. Tem um sheik, né, que eu escutei falando esses dias, e aí a moça perguntou pra ele, né, ele tava numa sala gigante, uma sala não, né, um auditório. E aí ela perguntou pra ele, vocês muçulmanos acreditam que por eu ser católica, eu vou pro inferno? É verdade? E aí ele olhou pra ela e falou assim, deixa eu te perguntar, você é católica? Ele falou, sou. Você segue Jesus? Ele falou, sim. Ele falou, se você seguir Jesus, você estará no paraíso, inshallah, que é, né, se Deus quiser. E aí ele começou a repetir alguns versos da Bíblia, que dizia que não pode comer, por exemplo, não pode beber bebida alcoólica. Tem algum evangelho, um versículo que eu não vou saber falar aqui agora, eu tenho anotado até no meu celular. E aí ele fala, se você segue Jesus, você não bebe. Você bebe? Bebo. Então, Ele falou assim, então não saberei te dizer. E ele fala um monte de coisas, porque um monte. isso, não adianta você se autodenominar se você não segue. Exatamente. Ele fala assim, Jesus foi circuncisado, tá? No evangelho tal. Vocês fazem a circuncisão no filho, né? No homem? Não. Aí ele começa a explicar. Então ele fala, tem várias coisas que é muito comum e que as pessoas acham que a gente que é o diferente e na verdade as pessoas que desconhecem. Então assim, não é que eu tô tentando fazer você vir ao islamismo. Eu tô tentando fazer você entender a religião de uma forma mais abrangente, de uma forma que seja completa e que seja mais do que você acha. Isso, só, né? mais exatamente, menos baseado no achismo e mais baseado na na realidade. Outra coisa que eu tinha para perguntar aqui, tem alguma diferença, por exemplo? Ah, não, tem uma interessante. Você acha, Medo. por exemplo, na época da Inquisição Católica, foram queimados, você falou do Torá, por exemplo.
tem lugares que só sobrou, por exemplo, uma sinagoga. Porque todas as outras foram derrubadas, isso e aquilo. Você acredita que também teve um impacto muito forte no islamismo? A época da Inquisição Católica? Não precisa falar historicamente, tipo, pode ser do que você acha. Na verdade, eu não vou saber te responder. Por quê? Porque são vários. Por exemplo, lá na Palestina, até hoje tem guerra de católicos, judeus e muçulmanos e disputando a religião. E é assim, Deus fala, né? Somos irmãos, né? Não tem por que ter guerra. Então, assim, é justamente isso que a gente fala, né? Se a gente escutasse mais o outro e conseguisse conviver, a gente ia ver que a gente tem muita mais coisa em comum do que as pessoas acham que vale a pena Mas guerrear às vezes por. as pessoas querem brigar com o outro. Querem poder, né? Assim, eu acho que é Exato, algo é mais muito sobre mais além poder. da fé, né? Porque se você tá É. aqui, você fala, não, no Alcorão diz, né? Se você matar uma pessoa, se você tirar a vida de uma pessoa, é como se você tivesse tirado a vida de toda uma humanidade. Ou seja, você tirar a vida de uma pessoa é como se você tivesse acabado com o mundo. Então, assim, obviamente não é aceito. Então, respondendo a sua pergunta, com certeza teve impacto, né? Católicos com judeus. Muçulmanos, não sei te responder. Vocês têm templos? Tipo, Mesquita. tem mesquitas e tem, tipo, várias mesquitas pela cidade, ou cada cidade tem uma mesquita. Tem cidades que tem mais de uma mesquita. Devem ter destruído várias mesquitas também, né? Destroem E é bastante ruim porque nas você guerras. perde toda a base de várias coisas Sim, históricos, né? tudo. Mas tem bastante guerras, assim, que você vê a mesquita, você fala assim, ai, que dó. Porque é uma coisa tão bonita, Tão né? sagrada. É um lugar tão. Exato. É um lugar sagrado, igual você É falou. um lugar Tipo, pro bem. Só que as pessoas enxergam o mal porque é o mal. que elas veem e não estão dispostas a mudar e enxergar Mudar o e outro. chegar ao- Porque é o que você falou. Se, por exemplo, você pega o católico, o judeu e o muçulmano. Se você vai ver realmente eu não entendo, tá, do Alcorão ou do Torá, da Bíblia um pouco, mas a gente tem amigos que são, por exemplo, judeus. A gente tem um casal de amigos que é judeu e ele segue o Torá bonitinho, isso de não comer, de fazer jejum, isso E e tem aquilo. muito e em nada. comum com a gente. Muito em comum. Ele faz tudo certinho, tudo certinho. E não beber, e não isso. É tudo bonitinho lá também. As orações, tem um monte de coisa. E se você segue a risca, o objetivo é você ser uma pessoa boa, não machucar ninguém, Exato. respeitar o outro, estar disposto a ouvir o outro. Por mais que você siga a sua fé e tenha a sua verdade. Exatamente. Então imagina se o católico que segue a Bíblia, que Jesus falou, amai ao próximo como a ti mesmo, não matarás, não roubarás, com o que você está falando de Da não vai humanidade. matar, acaba com a humanidade, todos somos irmãos. Bíblia também, todos somos irmãos. E no Torá eu não posso dizer, porque eu não sei, gente, mas eu acredito que também devem ter coisas assim. Com certeza. Então, se todos realmente fossem pessoas de fé, que seguissem à risca a Não ia religião, existir. não ia ter maldade. guerra. Não existe muita coisa, né? Muita coisa. Não existe fome, Mas guerra, mais disputa. humanos, né? Mais humanos. Mais humanos. Outra coisa, quais foram sei lá, que você acha, assim, as 3 piores coisas que você já ouviu falarem pra você? Porque eu já vi pessoas falando assim, de onde você é? Volta pra onde você, né? Volta pra onde você veio. Aí você fala, mas eu vim de São Bernardo. Eu vim de São Paulo. Gente, eu sou de São Paulo, Santa então Joana. eu volto para São Paulo. Né? Volto para a barriga da minha mãe, não sei. Mas assim, eu acho que esse ainda não é o pior. Acho que tem uns mais que eu nem respondo assim mesmo. Eu falo, não. É porque eu acho interessante as pessoas verem uma pessoa tão tranquila, uma pessoa tão aberta, uma pessoa tão boa, Recebendo o que essas você coisas. ouve, pra elas terem um pouco mais de empatia às vezes e falar, gente, que coisa horrível, né? Que coisa horrível. Não vou Não pensar vou. assim, não vou ser essa pessoa. Então, é difícil nas disputas, porque tem várias. Difícil na disputa. Ai, gente, eu tô rindo, mas é com tristeza, é rindo pra não chorar. É rindo pra não chorar, mas tem coisas horríveis. Já falaram, tipo assim, das crianças, já falaram assim, por que você não explode os seus 3 filhos? Assim. Mentira. Verdade. Eu rio, mas é Com choro. trágico. Eu rio porque de fato, assim, realmente, assim, ligo zero. Ligo zero mesmo, assim. Pra essas coisas assim, eu ligo zero. Para as coisas que ainda me fazem pensar em alguma coisa, mas eu falo, gente, o que a pessoa tem na cabeça? Mas São é uma pessoa crianças. muito ruim, né? Uma pessoa que fala isso. Muito ruim. E assim, não é fake. Não é fake. Não é fake, isso não que é o fake. bizarro. E aí, às vezes, você vai lá na bio e seja quem você gostaria de... Ser- Seja o mundo que você gostaria de ter. Você Estrelinhas. fala, não, pelo amor de Deus, Não quero esse mundo. Não quero esse mundo. Mas é esse tipo de pessoa. Teve das crianças, assim, é o que
mais Quando mexe. fala de filho, mexe. Mas eu ligo, não ligo assim, eu falo. Mas é horrível. É horrível? Você lê, você fala assim. Não, é horrível não por mim. Você fala assim, é horrível por essa pessoa. Você fala assim, gente, é isso que ela tem dentro dela É pra. isso que ela acha, exato. É isso que ela. Eu falo, ok, tá, vou explodir meus filhos porque você pediu. Gente, que sem Pelo amor noção. de Deus. Tem esse do biquíni eu achei muito bizarro, mas foi um bizarro engraçado. Mas essas coisas assim de falar do homem, exaltar o homem, porque elas mesmas fazem isso, né? Elas exaltam os homens da minha religião e pra diminuir a gente por conta da roupa. Então, tipo, o seu marido pode isso, você pode isso. Falando no seu sonho, né? Porque dentro da minha casa Você tipo. sabe muito bem que eu tô aqui. A gente é igual, mas eu tenho a última Mas eu palavra. tenho a última Mas palavra. com um olhar ele já... Não, amor. Ele já verdade, amor. entende. Não, mas é porque casamento é isso, né? Casamento é isso. É a dinâmica Ontem do eu casamento. recebi. É verdade que você precisa da autorização do seu marido para viajar? Falei, é verdade. Precisa ser autenticado no cartório com 4 testemunhas. Aí eu comecei a dar risada. Falei, gente, é um casamento. Tipo assim, você, Isa, você vai pegar suas coisas aqui pra falar assim pro seu marido, tchau, tô indo viajar. Tipo, você não vai. Você vai falar assim. Qualquer casamento você tem um acordo. Você tem um acordo. Eu tô indo viajar com as minhas amigas, às vezes a gente tem vontade, mas a gente fala, enfim, tem uma viagem de trabalho. Você comunica a pessoa, né? Se ele falar assim, pô, E não tem Isa, nada a ver com a fé. não tem nada a ver com relacionamento. com relacionamento. Tipo, é a base do relacionamento. E as pessoas acham que não. Então, essas coisas do marido E aqui. acham às vezes que vai estar no Alcorão, caso a mulher vá viajar, tem que mandar mensagem para o marido, para ele autorizar. Você fala, gente, tem coisa mais um pouquinho mais importante para colocar no... Né? Exatamente. Tem coisas que antes disso fosse o problema, né? Antes fosse. Tá bom, tava bom. Se fosse autorizar, Se fosse pedia. só autorizar, pedia, acabou. Eu pedia, tá bom, por favor, deixa. Ai, deixa, tá bom, aí eu vou, Ufa. né? Ufa, tipo, pai. Mas assim, é uma comunicação, né, gente? Todo mundo tem que ter. Outras coisas que me incomodam muito é falar de Deus, né? Porque as pessoas só sabem que a gente adora Deus e tudo mais, e fala, aí xinga, né? Com palavras horríveis e fala assim, o seu Deus e blá, 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 blá. E isso me incomoda bastante, porque assim, não é... Não que eu esteja assim, ai, meu Deus, porque é problema da pessoa, né? Mas, assim, é uma falta de respeito. Uma mega falta de respeito. Mega falta de respeito. E aí eu me incomodo um pouco. Mas o seu Deus, ele tem nome? Ou o nome dele é Deus? É Deus, só que como a gente fala em árabe, né? O Alcorão escrito em árabe, a gente fala Allah, que é Allah, né? Que as pessoas falam Allah. Allah, gente, eu sabia. Mas é Deus, é tipo sabia, God. Eu sabia já, gente, eu sabia, para. Eu sabia que era lá, pelo amor de Ela Deus. assistiu o clone. Não, falam eu muito. sabia porque eu sabia. Mas é porque tem God em inglês. É. E Deus em árabe é Allah. Então, tipo... Mas em português as pessoas falam Allah também, né? É que você fala Allah Eu falo... porque você... Não, eu falo Deus. Eu sempre Deus. falo... Tá, eu sempre falo Deus. Eu falo Deus. Quando eu tô rezando Deus. Allah. Tipo... Não, em então árabe. É Allah. Né? Porque eu rezo em árabe. É em árabe. É. E você fala árabe por causa do seu pai, sua mãe? Eles sempre falaram com você? Então, na verdade, meu árabe ele é bem ruim. Ele é bem ruim mesmo. Mas eu tô totalmente impressionada. Eu tô muito na sua, assim. Não, eu tô muito... Você tá achando que eu sou... Não, eu tô muito... Não, eu sempre estudei em árabe desde pequenininha. Estudei o Alcorão e tudo mais. Meu pai fala árabe fluente e tudo mais. Minha mãe não fala. Minha mãe fala bem pouquinho também. Minha mãe é brasileira também. E aí eu fui aprendendo. Então, assim, eu entendo tudo que me falarem, eu entendo. Mas falar, né, é treino. Então, eu não treino Às muito. vezes você não pratica, exato. Não pratico. Mas é que nem com qualquer língua, assim. Por exemplo, eu falo inglês super bem, entendo tudo, mas como eu não falo no dia a dia... Você trava, né? Às vezes, quando você vai falar, você fica... Eu também. Que Inglês palavra é essa? também. Mas eu acho Inglês que eu falo se você- fluente, mas trava. Mas eu acho que se você fosse morar um tempo, é melhor você já ia pegar bem rápido, porque sim. você tem toda a base, tem tudo e Só fala. falta falar. E às vezes... Só falta falar. Não, e às vezes tem já... sabendo tudo e falando, você vai só aprimorando, né? No dia a dia, às vezes tem umas expressões, né? Sim, eu tento ficar falando em árabe em casa agora para as crianças aprenderem. Aí meu marido fala, não, para que eles aprendem tudo errado. Eles não vão saber que língua eles estão falando. Mas seu marido fala? Meu marido fala. E ele fala bem? Fala bem, melhor que eu. Mas ele não é bem. Bem assim não. Mas é bem. Mas aí ele te julga no seu ele me árabe. julga, óbvio, né? Qualquer espacinho pra zoar, ele tá ali. Ele tá ali, pronto. Tem alguma diferença
na criação dos filhos, por exemplo, a sua religião? Então, tem essas. O que seria assim? Diferente de educar, assim, pro bem e tudo No mais. geral, né? No geral, é igual, né? Toda mãe quer que o quê? Que o filho seja alguém pessoa boa, íntegra, uma pessoa íntegra, com valores e tudo mais. O que eu me preocupo é ensinar mesmo a religião. Aham. Então, ensinar as histórias dos profetas, ensinar como faz as orações, ensinar como explicar para as pessoas, porque a gente está em um país que não é, teoricamente, muçulmano, né? Então, eles vão ter isso na escola. Ah, você não come carne de porco, por quê? Ah, porque eu sou muçulmano. Quê? Outro dia a professora falou ela me chamou, né? Me chamou não, né? Que era uma reunião e ela falou, Karima, eu preciso te contar isso. Eu falei, ai, meu Deus. Falei assim, o Moody, né, que é o meu mais velho, mas ele tinha uns 5 anos. Ele falou assim, porque tem o primo dele estuda na sala dele e tem a Sarinha, né, que é uma menina também muçulmana. Professora, vou te falar uma coisa. Eu, o Adam, que é o primo dele, e a Sarinha, a gente não come porco porque a gente é ser humano. Ai, meu Deus. Era muçulmano e ele falou ser humano. Ai, Aí ela falou, você é o quê? Ele falou, ser humano. ai, meu Deus. Ela falou, mas eu também sou ser humana. Aí ele falou, mas você come carne de porco? Ela falou, como? Então você não é ser humano, professor. Ai, meu Deus, criança. Aí ela falou assim, Karima, eu não tava entendendo. Eu falei, gente, mas só porque eu não sou eu não como, eu não sou um ser humano, eu sou um ser humano. Aí ela falou, depois que Entendeu que era muçulmano. Ela entendeu. Aí ela falou, muçulmano, Moody. Ai, eu esqueci. Eu falei errado, era muçulmana, que eu sou muçulmano. Então, assim, ele já tá entendendo que ele é um diferente e que ele tem que explicar o porquê. Eu não como carne de porco, porque eu fiquei preocupada que era festa junina. Eu falei, se tiver, né? Eu falei, Moody, não come, a escola já sabe e tudo mais, mas, né, se algum amigo oferecer alguma coisa, sabe que carne de porco a gente não come. E ele achou o máximo. Mas tem isso da intenção, por exemplo, se ele comer não sabendo, 100%. não é um... Não, em tudo, né? Tá. Tudo. Você tá ali pra fazer o bem e sem querer você erra ou dá alguma coisa ruim. A sua intenção era fazer o bem, beleza? Então é tudo baseado na intenção. Na intenção, exato. Não, Você porque às vezes as intenciona. coisas saem do controle, ou às vezes, né? É, acontece não. uma coisa que você não tem Eu como já comi. controlar. Eu já comi carne de porco sem querer. Sem intenção, Sem exato. intenção. É. Ah, entendi. E aí, então, no resto da criação, você só sabe educar muito bem pra caramba, assim. Não, eu estudei pra isso, né? Então, assim, mas assim, gente, educar metade é você saber, né, como lidar com uma determinada situação, e a outra metade é o feeling, né? Porque o que eu vou educar os meus filhos na minha casa, diferente. a Isa não vai educar os filhos dela aqui. Então, é muito diferente, cada casa tem uma realidade, cada casa, sei lá, a criança em si, ela é diferente. O jeito que eu lido com um filho não é o jeito que eu lido com o meu outro filho e… Porque cada um tem sua particularidade. Exatamente. Uma coisa que eu tô estudando muito é sobre… que falam de gentle parenting, né? Sim, que é você ser gentil, né? Mas como que é em português isso? É parentalidade gentil, né? Eu acho que é parentalidade assim, positiva, né? Tipo, Educação parentalidade positiva. Educação positiva, tipo isso. E eu falei, será que vai dar certo com o Léo? Vou tentar. Eu já não sou de gritar, eu gosto de conversar. O pai dele que é um pouquinho mais… Sempre. Léo, para! Léo, não. E aí eu sou mais de conversar e tal, ele gosta e tal. Mas ele tá naquela fase da birra, né? 2 anos e pouco, ainda não se comunica tão bem. Chora. E ele passou de uma fase, graças a Deus, que ele batia a cabeça no chão. Então ele era contrariado, batia a cabeça no chão. Eu ficava, gente, vai dar ruim nesse garoto, ele bate muito a cabeça. Do chão. E aí comecei, aí agora passou, ele só chora e finge que se machucou, enfim, tem lá as coisinhas dele. E aí eu falava, será que vai dar certo? Porque é o que eu te falei, o Léo é muito hiperativo, vocês que conhecem, ele é muito assim, meu Deus, o mundo vai acabar, senão eu não subir no negócio e pular e fazer o dinossauro, eu preciso. E aí eu eu tô testando já faz um tempo. E estão acontecendo coisas maravilhosas, assim, até da independência dele, de entender, porque você tem que mostrar, né, uma criança, na educação, você tem que fazer ela pensar sozinha. Acho que a educação é isso. Você ensina e faz a pessoa pensar sozinha. Exatamente. Né, refletir sozinha. E principalmente criança que não tem… Aí me corrige se eu não estiver errada. Não, mas tá principalmente criança,
ele tá desenvolvendo todo o senso de limites, o que pode, o que não pode. Então, a criança, ela é um constante teste de limites. Então, ela Exatamente. fala, aqui eu posso, aqui eu não posso. Ah, ó, Mas eu vou tentar, quem sabe eu posso. vou tentar, exatamente. Às vezes tenta mais de uma vez, não é uma vez e Muitas acabou. vezes, é. Então, às vezes, por exemplo, é o que você falou do gritar. Ele tá aqui, aí ele fala, mamãe, e aí a galera aqui, né, os pais assim, do lado do filho. Mamãe! Mamãe! Aí você olha, oi, que foi? Aí ele fala, então eu preciso Vou gritar gritar. pra chamar atenção. É, exatamente. Né? Então ele começa a associar o Isso chama comportamento. parentalidade distraída. É. Existe até um termo para você, porque assim, eu bato muito na tecla de que criança, tablet excessivo gera, falo bastante sobre desligar o tablet um pouco, pelo menos o período da janta, do almoço, de você conversar com seu filho e tudo mais. E aí me bateu muito esse choque, né? Eu falei assim, gente, e os pais, né? Porque a criança vê os pais. Né? A gente trabalha com isso, né? E tá ali mexendo no celular e mexendo no celular. E muitas vezes não é só trabalho, né? Não. A pessoa fica rolando o feed com o filho do lado. Do lado, exatamente. E aí, às vezes, a gente acha que é pouca coisa. Não, isso mexe com a gente. A chance de você falar assim, que é pro seu filho, é boa, só que a chance de você falar assim, que é? Tipo, eu já escutei você me chamar, fala logo o que você quer. De você ser agressiva com ele, por essa distração sua, é muito grande. Então, assim, você estava falando da educação positiva. Eu leio bastante sobre todos os métodos e eu falo assim, gente, eu aqui na minha casa eu vou criar o meu próprio método. Porque são 3 meninos, né, gente? Então, assim, eu não posso ser só gentil. Né? Obviamente não bato, não grito, né? Tento me policiar ao máximo, mas eles precisam me enxergar como alguém muito firme. Mas às vezes as pessoas confundem firmeza com violência. Exato, não. Firmeza às vezes está num olhar. Tá Exatamente. aí você vai setando os você limites. Se impor ali como um. E você coloca os sinais, são símbolos que a gente entende, Exatamente. né? Então, quais são os símbolos de que deu ruim? Por exemplo, minha mãe, ela faz um negócio com a boca. Ela nunca me bateu, meus pais nunca me bateram. Ela faz assim. Isso pra mim, eu falo, ferrou. Ferrou. Exatamente. E é o suficiente. É o suficiente. Você olhar para o seu filho e falar assim, agora chega. Quando eu falo para os meus filhos assim, agora chega, eles olham assim para mim, eles falam, acho que é o limite que ele queria alcançar ali. Ele fala, não, acho que é esse. Porque eles entendem de fato qual é. E assim, na minha casa tem as coisas que são negociáveis e as coisas que não são negociáveis. Então, assim, tomar banho na hora certa, gente, eu não posso ficar insistindo para 3 filhos. Ai, por favor, vamos tomar banho agora, por favor. Ah, não, só mais 5 minutinhos no brinquedo. Ah, não, só mais 5 minutinhos conversando. Não, hora de tomar banho, se eu deixar, vira uma palhaçada. Então, assim, hora de tomar banho, eu nem pergunto, você quer tomar banho? Por quê? Porque eles não podem falar, não quero tomar banho. Então, não é uma resposta que eu posso aceitar, né? Nesse exato momento, eu preciso que eles tomem banho. Então, vamos tomar banho, filho? Não. Não tem pergunta, Não tem pergunta. É uma hora do afirmação. banho. Chegou a hora do banho. Ai, mãe, não quero. Mas tem que tomar, porque todo ser humano toma banho, entendeu? Então não é uma coisa que a gente pode discutir. Vamos tomar banho, não vamos tomar banho. Vamos estudar. É hora de estudar. Meu filho já tá no 1º ano, então tem um horáriozinho que ele precisa tirar para estudar em casa. Vamos dormir. Não é negociável. E você vai colocando uma disciplina que é importante até na religião, que nem você fala. Na religião, exatamente. Então, tudo fica linkado. Vira um ser humano que... Nem só na religião, assim. Disciplina... Pra vida, né? Pra vida rotina e hábito é um do tema dos meus cursos. É só de rotina e hábito. Exato. E a rotina, quando você tem, é muito mais fácil de você mudar um hábito ou criar um hábito novo. Você cria um hábito novo através da rotina, né? Exato. Você faz aquela mesma coisa repetidamente, depois vira no automático. Exatamente. Eu acordo 5:30 da manhã todos os dias, né? Pra rezar e porque meu dia começa, nem consigo mais dormir. E aí tem dias, por exemplo, que eu falo assim, vou dormir até mais tarde. Hoje eu vou. 5:30 já... 5:30 já tô, tipo, pulando corda. Não tem como. Então, foi um hábito. Então, tudo na vida é um hábito, né? Teve uma época que eu acordava 4:30 da manhã pra ir pra fazer caminhada antes de ir pra escola. E hoje em dia eu olho e falo... Por que eu fazia isso comigo? Por que você fazia isso? Porque, gente, hoje se dá 4:30 é um horário que eu acordo pra dar mamar pra Maia, de madrugada. Eu acordo assim, vou lá, meu Deus do céu, e dorme, e volta a dormir. Mas na época não era sacrifício, era uma coisa muito tranquila. Eu já abri o olho, exatamente o que você fala. Então, criação de hábitos. Criação de hábitos, você vai... Mas uma coisa também que eu acho muito legal da educação dos filhos
é assim, impor o limite é extremamente importante. A violência não é igual você ser forte, porque tem pais que são violentos e os filhos não respeitam os Exatamente. pais, né? Não, pelo contrário, né? Eles se tornam violentos Desrespeita, também. exato. Então, Ou quando. pessoas extremamente acuadas e com Exatamente. medo de tudo, porque cria traumas e tudo aquilo. Mas eu acho muito importante falar sobre isso, porque isso também que você falou da parentalidade distraída, os próprios pais, hoje em dia, se a gente para pensar o tanto de tempo que a gente deixa de viver, porque a Muito. vida não está em rolar o feed. Não tô falando que você não pode, mas tô falando que a vida não está em rolar o feed. A vida está acontecendo Isso enquanto gera você uma rola o ansiedade feed. danada, né? Exato. E isso que você falou de falar, o que que é, tanto em crianças quanto em adultos, quando você passa um grande tempo exposto a telas, você se Isso torna gera. mais ansioso, mais estressado. Isso é um fato. Uma coisa que eu tô fazendo diferente com a Maia, que eu não fiz com o Léo era meu primeiro filho, o Léo não tinha nenhum conhecimento de... Eu engravidei com 19, né? Eu tive com ele com Nossa, 20. um Então bebê, gente. não tinha conhecimento de nada e eu não tinha nenhuma ajuda. Hoje em dia eu tenho, você viu, né? Eu tenho babá, tem pessoa que ajuda na casa. Eu não tinha ninguém. Então eu tinha que trabalhar, ajudar o Luan, a gente se ajudar pra arrumar a casa. Ele trabalhava fora, ele ficou um mês lá e aí ele tinha que sair e ir pro trabalho. Nossa, foi punk. E levar o Léo pro escritório era muito mais difícil do que hoje em dia, sabe? E ele, desde novinho, assistia desenhinho. Só que ele não assistia o dia inteiro. Ele assistia, tipo, 1 hora por dia, 1 hora e É, pouco. Mas eles falam que não é legal expor a criança a telas antes até dos 2 dois anos. anos. É. Eu expus, desde, sei lá, 2 meses. Ele ficava, às vezes, vendo um negocinho pra eu poder trabalhar um pouco. E, enfim, tá? Isso aconteceu. E eu percebo que hoje em dia, dentro do hábito dele, ele assiste volta e meia. Tipo assim, almoço. Ele gosta de almoçar vendo tela. E é uma coisa que eu quero tirar, mas ele come muito melhor quando tá vendo o Come desenho muito melhor, porque dele. não sabe o que tá comendo, né, também. Então, tipo, é mais Então. fácil E você aí ir agora. colocando. Então, não, mas agora ele tá comendo sozinho. Aí Ele gosta já. de ver o desenho mesmo comendo sozinho. Ah, então. Então, sei lá, tá ali. Ele gosta e come, vê a comidinha e tal. Só que também é uma coisa que fala que distrai, porque o almoço deveria ser um momento em Em família, de família, exato. conversa e tal. Só que como eu moro e trabalho no mesmo lugar, é o dia inteiro. Filho, vem pra cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí eu acabo, é o que você fala, cada casa tem uma dinâmica, desde que você sinta que tá melhorando. Mas eu percebo assim. Aí ele também tem essa coisa de querer ver o desenho, o momento do desenho comigo com o pai dele. E a pipoca e coisa e tal. Então toda noite a gente tem que ver, tipo, a gente ficou uns meses vendo Minions. E era Uhum. Minions todo dia. É E ele ia repetitivo. como se fosse a mesma coisa, né? É. Tipo, como se fosse um filme diferente. Vamos pegar a pipoca Minions de novo. E faz muita diferença pra criança a presença ali. Não, Então, é. se ela olha e tá os dois mexendo no celular, ela fala, eu tô sozinha aqui. É. E se ela olha, você olha de volta e fala, oi, filho, nossa. O Léo tem muito isso. Ele tá vendo o desenho ali, por exemplo, aí ele, mamãe, ai, mamãe. Olha. Ele quer que eu veja, que interaja, que. Sim. Então, né? Então é importante até pra criação da autoestima, de não se De sentir tudo, de você abandonado. estar ali conversando. E o que eu falo, né? É nesses momentos que a relação se constrói. Então, se você quer conhecer o seu filho, se você quer ver o o que tá acontecendo com ele na escola, se ele tem alguma, sei lá, qualquer questão, e isso não só pro Léo, pra Maia, que são bebezinhos ainda, mas pra uma criança de 4, 5, 10 anos, se você não tá ali, não receber o seu filho, validar os sentimentos dele, né? Aí tô Exato. triste. Por que que você tá triste? Sentar e Não conversar. vai falar, Pô, triste nada, tem gente passando fome, não pode ficar triste. exatamente. Você Não, invalida. ou às vezes nem escuta que a criança tá triste, ou não vê, ou não Exato, percebe, né? Porque a exato. criança, muitas vezes, ela não vai chegar e falar assim, tô triste, né? Ela vai se sentir triste, você vai precisar perceber. E como que você vai perceber, né? Através das relações. Então, nesses momentos que são os mais importantes em família, e é o que a pessoa vai levar pra É que ela vai lembrar, pra frente, né? é o que ela Exato. vai lembrar. Ah, o que você fazia na sua infância? Ah, ficava com o meu amigo tablet, tipo, 24 horas. Porque tem criança que de fato fica. E É, perde até a capacidade de relação humana, né? não, nem conversa com os outros. Aí fala, ai, meu filho é muito intrínseco, ele não Ele é consegue. introspectivo. Você fala, ué, mas Você como que fala, ele seria? exatamente, como ele seria diferente? Porque, como a gente falou, tudo é uma prática, né? Você pratica aquela coisa. Então, ele não vai chegar falando com todo mundo de uma hora para outra. Não, ele precisa primeiro falar oi, depois vai falar o oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Meu nome é Léo. Oi, tudo bem? Meu nome é Léo. Você quer brincar comigo? Nunca vai ser tipo, oi, vai acontecer
Tipo, de um dia do dia da noite pro Tem dia, né? crianças que pode acontecer isso, ok, mas não é regra, né? Não é regra, óbvio, não. Tem, assim, pra tudo nessa vida, Tem as nada é exceções, regra, tem as exato. exceções. Mas, assim, mesmo que o seu filho seja exceção e que ele consiga falar com várias pessoas, mesmo que ele fica com um tablet, mais pra frente alguma coisa pode fazer falta, Vai, né? exato. O momento criativo, Exato. o momento. Ou capacidade de foco. Não Capacidade vai de foco. conseguir ler uma coisa, não vai conseguir. Exatamente. Uma coisa que eu tô revertendo, que eu tava fazendo, que tava me prejudicando muito, eu não sei se você faz isso. Não deve fazer, né, Várias gente? coisas Essa ao mulher. mesmo tempo? Não, O quê? assistir vídeos no vezes 2. Tipo o vídeo do YouTube. Você já viu que tem um vezes 2? Que você assiste Não, nem 2 vezes sabia mais que rápido? tinha. Eu só que sei que o áudio do WhatsApp Não, tem. eu vou te mostrar. É isso. Só que vídeo de YouTube, curso. E aí eu tô vendo, por exemplo, a pós-graduação lá. E eu não tenho paciência pra ficar vendo a pessoa falar no tempo normal. Tô pegando aqui pra mostrar pra ela. Então você pega aqui, por exemplo. Aí você vem em velocidade e coloca vezes 2. É que aqui ficou muito rápido, mas, por exemplo, eu assisto às vezes 1.5, vezes Gente, 1.75 eu não sabia que pra existia. acelerar. E aí, o que acontece? Eu acabo falando muito rápido e agora eu tô bem mais tranquila, mas eu tava numa época que eu ficava assim, vai, desembucha, vai. Será que o áudio do Achando WhatsApp que- vai fazer isso também? Achando que o pace normal da fala de uma pessoa era devagar. Quando, na verdade, o que faz mais sentido pra você aprender, quando alguém fala muito rápido, eu já falo rápido por natureza. Você não eu sou absorve, afobada. né? Não, você fica meio. Te deixa nervoso. Mas. Eu enfim, falo um rápido, assunto bem eu não- X. eu nem- Não, você é pacífica. Eu Pacífica. sou meio. Eu sinto, às vezes, que eu dou uma embaralhada porque eu falo, gente, mas por que eu tô pulando uma palavra, né? Vamos com calma. Aí eu volto e falo, não, então, é isso. Mas você isso. se policia, né? Eu volto e me apercebo e falo, meu Deus. Acabei de fazer sei lá, um speed flow do rap aqui. Ah, mas eu tenho que segurar um pouco isso, né? Sei lá porque eu falei disso do vezes 2. É porque a gente tá conversando e eu falaria isso numa conversa normal. Mas vamos pra outra pergunta que eu tinha colocado aqui pra você. Tadinha, gente. A Karima veio aqui, eu aluguei. Falei, você Não, vem. eu tô adorando. Nem tô sentindo, parece. Você acha que o relacionamento com um homem que não fosse muçulmano daria certo? Não. Não, porque... Não, porque pensa só. São várias coisas que são diferentes e que você consegue respeitar com uma pessoa que não convive com você. Mas o que eu quero para os meus filhos, né? É aquilo que eu acredito, né? Obviamente que quando eles crescerem, eles vão ter o livre-arbítrio deles. Então, o que eles quiserem seguir, ok para mim. Eu vou amá-los e respeitá-los de todas as formas. E é isso aí. Só que assim, você quer uma criança com os seus valores, Exato. né? Então, você educa ela com seus valores. Depois que ela crescer, o livre-arbítrio é deles. Então, eles que vão escolher. Só que quando você tem um marido, que não compactua, tipo assim, é muita diferença. Tipo assim, imagina você e o Léo com pensamentos completamente opostos. O Léo não, o Léo é seu filho. Luan. Eu já Gente, fiquei pensando, eu e o Léo de mão dada. Mas não, é verdade, eu e o Luan. Mas muita gente confunde. É o Luan. Imagina você e o Luan com pensamentos completamente opostos na criação dos filhos de vocês. Então, tipo assim, você acha que você tem que praticar o que é gentileza, que você tem que escutar. E o Luan acha que não, que tem que dar porrada, porque é assim que ele aprendeu e é assim que ele educa. Não dá. Tipo assim, vamos supor que vocês conversem e vocês não cheguem a um consenso. Pra ele é assim e pra você é assado. Não dá. Chega uma hora que você fala assim, não, são os meus filhos. Em todos os outros aspectos da vida, a gente consegue até, deixa pra lá, um abre mão, outro lá. Quando o assunto é a criação dos seus filhos, você quer sempre o melhor, tipo, você não abre mão. Então, é o que você acredita. Então, com a religião, por exemplo, vão ter vários momentos que se eu não tivesse o meu marido muçulmano também, eu não conseguiria fazer sozinha. Então, eu quero que de sexta-feira os homens vão todos pra mesquita rezar. E eu gosto muito quando eu vejo as crianças, porque tem que tomar banho de manhã, e tem que ir cheiroso, e cortar unha, e fazer penteadinho, e de camisa, bem bonitinho. Imagina, tipo, se eu não pudesse contar com meu marido e falasse, leva, o meu outro esposo, né, que eu não... Eu não tenho, na verdade, eu não tenho esposo nenhum, calma. Daqui a pouco vão falar, nossa, você é casada com mais... Meu esposo... Então, a mulher casa com vários? Não, então, não. Mas o esposo fictício que não existiria, no caso. Exatamente, ele não levaria. Então, assim, pra mim já é o suficiente pra eu falar que não daria certo. Não... Exato. Até porque eu acho que é isso, assim. Se é uma fé, por exemplo,
eu que tenho essa fé que não tem, talvez em outro momento eu tenha, talvez em outro momento eu encontre, Exato, ou talvez exatamente. não e eu siga isso que eu faço. Ou crie a minha própria, meu método Ou, de ser uma pessoa por boa. exemplo, se o Luan tivesse alguma coisa mais, uma religião bem explícita assim, e você se encaixasse na religião que ele, tipo, se você compactuasse com aquilo, você não tem agora. Mas se você falasse assim, poxa, faz sentido, faz sentido, faz sentido. E você transformasse, ok, mas se for uma pessoa que já tem um pensamento criado e outra pessoa que já tem outro pensamento muito maduro sobre o que quer, É muito difícil, é muito conflita. difícil, E o que eu conflita. acho que mais pega, o que eu ia falar é tipo assim, se eu não tenho os costumes certinhos do que eu tenho que fazer, e eu achei muito interessante o que você falou, e eu acho que eu vou implementar isso. Por exemplo, toda noite eu tenho umas coisinhas, né? Toda noite eu tenho que fazer uma oração agradecendo e refletindo sobre a vida e tal. Se eu conseguir colocar 3 vezes ao dia isso, provavelmente eu vou ser muito mais grata do que eu Sim. seria só à noite. Só à noite. E se eu tiver isso à risca, ou por exemplo, filho, nós temos que, sei lá, fazer uma caridade toda sexta-feira. Então, criar esses hábitos. Eu acho que isso é muito Com as importante. crianças, Muito né? importante com as crianças. Então, como você consegue tirar coisas, mesmo que não seja Não é? tudo, né? Você não tirou nada que seja religioso ou de uma tipo, Exato. nada. Não, mas isso eu acho que é extremamente importante pra você sempre cultivar a sua fé, né? Sempre manter Exatamente. ela Você plantar, viva. né? Você Você tá regar. sempre regando pra ela Exato. se manter viva. Mas vamos supor que eu não tenha isso. Então, eu oro à noite, mas isso não atrapalha um relacionamento se você só ora à noite, Não. entendeu? Se ele tivesse uma outra religião que não tivesse também isso dos costumes de ter que fazer, aí é mais fácil, que é o que você falou, é mais fácil. É mais porque fácil. vamos supor que na religião dele, sei lá, se ele tivesse uma religião muito explícita, fosse ele tivesse que meditar X vezes por dia e acabou. Mas que não envolvesse filhos, não envolvesse criação, não envolvesse isso e aquilo. É uma coisa mais fácil. Então, o costume, inclusive sem ser com religião, se uma pessoa tem um costume, que nem você falou, de criação de filho de um jeito diferente, você já não sustenta o Você já não relacionamento. sustenta. Agora, Exatamente. imagina com a coisa que é mais preciosa pra você como ser humano. É acima de bens materiais, é acima tudo. de É tudo. propósito de vida. Não, é acima de, por exemplo, profissional. É Isso é tudo, tudo. entendeu? É É porque tudo. você tá aqui. Então, concordo com você totalmente. Eu tinha mais uma, mas A gente respondeu em primeiro? a gente respondeu tudo. Tipo, a gente respondeu tudo. E uma outra coisa que eu ia perguntar, assim, mas eu acho que eu já sei a resposta. Mas enfim, qual que você acha que é a importância da fé no seu dia a dia? Eu acho que eu já sei a resposta, né? É o que a gente estava conversando. É você se policiar para você ver que tem algo maior do que tudo isso e você não viver a vida loucamente, sabe? Assim, não tô falando que a gente precisa ser infeliz e que a gente não pode viver da forma que a gente queira. Não, gente, não é isso. Mas assim, eu acho que uma pessoa que tem coragem de matar outra, eu quero roubar um celular, vou roubar e vou matar. Essa pessoa, além de eu não ter um pensamento concreto sobre ela, mas eu consigo entender que além de um problema psicológico, com certeza ela tem, eu acho que falta fé. Por quê? Porque ela não tem medo, né? Ela não tem medo de ninguém, não tem nada acima dela, né? Uma pessoa que mata, que rouba, que faz mal para as pessoas, que maltrata idosos, que maltrata crianças, que falam coisas ruins. Eu falo assim, gente, falta algo maior sobre elas que prenda esse comportamento, assim. Porque o ser humano, ele é muito É muito difícil você se impossível. prender sozinho. É muito difícil. Muito. Você não se precisa regrar. Você precisa de uma. Exatamente isso. Criar o hábito e estar consciente, se policiando o tempo inteiro, se você não tem. Você precisa ter fé, resumido. Então, mas eu tenho que fazer isso o dia inteiro. Exatamente. Eu não tenho isso de, por exemplo, alguém vai me punir se eu não fizer, eu vou pra algum lugar se eu não fizer. Mas eu tenho que, eu não vou cumprir o meu propósito. Exatamente. Então eu tenho. Mas é fé. Coisa, assim, Mesmo que você não fé. acredite no que eu acredito, é uma fé em alguma coisa maior. Exato. Então, assim, se você não se policiar, tem que ter esse propósito. Eu acho que a fé é basicamente o que prende o ser humano a fazer coisas que um ser humano foi feito para fazer, entendeu? Amar o próximo. É a sua fé que vai fazer você não cair nas tentações de coisas ruins, que existem muitas, né? Exatamente. E a gente tá falando de morte e tudo mais. Mas tem coisas que, tipo, carnal, uma traição. Uma traição. Uma traição. A pessoa, ela não trai porque ela não ama o marido, né? Às vezes trai porque ela caiu numa tentação. Porque ela caiu numa tentação. Então, assim, é uma traição que pode arruinar a vida dela para todo um sempre. E que ela tentou ali
por um deslize, eu tô supondo, tá, Bom. gente? É uma história que eu tô criando na minha cabeça. Satisfazer um desejo momentâneo. Exatamente, momentâneo. Ou às vezes também tá com raiva do marido e fala assim: não, eu vou judiar dele. Você tá se judiando de si própria, né? Porque é uma coisa que vai ser ruim pra você. Quem que é a única pessoa que pode fazer isso não acontecer? É você mesma. Através do quê? Através da fé. Né, que é alguma coisa que você se prende, assim, você fala assim, não, gente, é aquele subconsciente, né, que a gente estuda que tem o ego e o superego. Então, alguém tem que falar pra você assim, não faça isso porque isso é errado. É o suficiente pra você já lembrar quem você é, em todas as coisas que você acredita, no bem que você tá aqui pra fazer. Então, você fala assim, não vale a Mas pena. é muito verdade isso. A religião é a fé organizada. Exatamente, Né? Então, falou por tudo. exemplo, tem como você não ter uma religião e ter fé? Porque é o que eu sinto. Tudo que você fala, Eu eu acredito. compactuo. A Só que, religião ao é mesmo um tempo, nome, é um é um nome. nome e uma organização. É uma organização. Só que se você tem, por exemplo, a disciplina que você não tem, é muito difícil ter, você tem que se policiar, né, muito. Se você tem essa disciplina de estar consciente nos momentos, porque assim, eu acredito que você deve ter deslizes também. Você não é perfeita. Não sou, Então longe você de deve mim. dar um grito às vezes e coisa, mas Exatamente. você volta pro seu eixo. Exatamente, ó, o que as regras da religião traz, né? A gente tava falando agora de traição, é um desejo carnal, né? Então, tipo assim, na minha religião, eu não posso cumprimentar um outro homem com um beijo, certo? Então, assim, a chance de eu sentir um homem cheiroso e de eu ter esse desejo de falar assim, eu posso, sei lá, uma hora trair meu marido com ele, ou sabe esses pensamentos, assim, horríveis, gente, que, tipo, as pessoas podem ter por algum motivo, ou tá mal no relacionamento, então a religião, ela serve pra isso. Então, assim, se é proibido eu tocar num homem, a mão dele, imagina o resto. beijar o traído. Então, é no passo a passo, né? Você não chega uma pessoa e do trai. nada Fala, trai. opa, você na rua, vem cá. Não, exatamente. Eu não posso ficar na sala com um homem sozinha. Então, tipo, eu não posso ter essa. Então, assim, É a pra religião. te ajudar a não Não cair ter- nas tentações. a não ter a possibilidade Porque disso acontecer. é impossível alguém chegar aqui e falar, não, mas traição é ok, é bom. Não, gente, é ruim. É ruim, gente. Faz mal pro outro e faz mal pra você. Então, isso de a mulher não pode ficar sozinha com outro homem na sala, meu Deus do céu. Tá, mas. Mas se o a homem também não tentação pode ficar com a mulher. Exato, mas se é uma tentação, ajuda você Ajuda, a se manter firme no teoricamente propósito. ajuda. Então, assim, Mas você pode ter, tipo, amigos, homens. eu posso ter amigos homens, mas eu não posso ficar Ficar no sozinha mesmo com eles. relacionamento. Tipo, eu não posso ficar com eles Mas sozinha. isso também é meio estranho até. Que depende da vida que você leva. Pra mim é até estranho. Tipo, se o Lua tivesse uma amiga menina e ficasse com ela, sei lá, fosse no apartamento, não só faz ele e sentido. ela, eu ia ficar, não. Pra não mim, é não. legal. É. Exato. Então, Mas não é legal porque também, gente, a gente não sabe o que tá passando pela cabeça das pessoas no momento. É o que a gente tava falando, né? Cada um tem uma realidade. Então, por exemplo, a pessoa passou por uma depressão, alguma coisa muito ruim. E ela tá desestabilizada psicologicamente. Então, assim, as pessoas têm alguns vultos. Isso é muito mais pra psicologia do que pra religião e tudo mais. Se ela não tá ali, ela sente, sei lá, depressão pós-parto. Tem pessoas que têm depressão pós-parto e, tipo, tem ranço do marido, do próprio marido. Não, tem mulheres que, inclusive, na lei, até 40 dias pós-parto, se você mata o seu próprio filho, você não é julgada como consciente. Mas é porque não é. Porque não é. Porque eu já li relatos de pessoas que tiveram isso e não tiveram. Alucinação. Então, tipo assim, se você dá a oportunidade, por exemplo, tem um homem e uma mulher sozinha dentro de um lugar e você não tá bem ou aconteceu alguma coisa, enfim, é a oportunidade perfeita para que aquilo aconteça. Se você já bloqueia aquilo, a gente tá falando isso já no extremo do momento da traição, né? Você facilita aquela ação. Mas você pode divorciar, por exemplo? Pode. Não é algo que, tipo, é incentivado, né? Não, óbvio. Seja feliz se Óbvio. qualquer coisa se separa. Não, mas... É pra você tentar manter o relacionamento, mas eu acho que eu também sou disso. Eu não todo incentivo mundo. o divórcio, eu incentivo você tentar fazer acontecer com a pessoa. Mas se chega Dentro no do limite que não tá bom nem pra você nem pra ela, isso não é considerado um pecado, até porque você termina o relacionamento sendo íntegra com a pessoa. Exatamente. Né? Tipo, se você termina por causa de uma traição, você já pecou antes de divorciar, né? Exatamente. Então, gente, eu ficaria 1000 horas aqui com a Karima, pelo amor de Deus. Você vai ter que voltar pra gente juntar, tipo, as crianças. Não, com certeza. O Léo vai se sentir
descolado com os meninos mais velhos. Não, eles vão ficar todos recatados aqui, eles vão ficar com vergonha, eu acho. Vão? Não, o meu pequeno não. Os 2 mais velhos vão ficar assim, tipo. Mas eu acho bem. que até o Léo começar a brincar com eles. Ah, não, aí depois. Léo, não, ele até é a gente não o- olhar, né? é. E se a gente vai olhando, eles vão ficar assim. Aí a gente vira a cada 2 minutinhos, 2 pronto. minutos, Já aí eles fizeram melhores começam, aí amigos. brinca. Não, e ainda mais que é moleque, muito moleque. É, Por mais e o que seja Léo é super introvertido, eles falativo. gostam. Não, o Léo, você não tem noção. Ele já ia chegar, aí puxa a calça, aí fala, nenê. Ele chama garotos mais velhos é nenê e bebezinho é bebê. Ai, gente. Então o que que acontece? Ah, uma coisa que eu ia te perguntar. Seus filhos falaram rápido, todos? Não. Ai, Por porque quê? o Léo tem 2 anos e meio e ele fala assim, se eu pego o vocabulário dele, ele tem muitas palavras que ele fala. Só que ele fala muitas também pela metade. Por exemplo, Sim. ele se comunica. Ele fala mamãe, tetê, papá, mão. Iá, Sim. que é Léo, que é tetê. Então ele explica. Ele explica, mamãe, suficiente. papá, mão, iá, tetê, tetá, que é chocolate. Sim. Só que você entende que não é chocolate? Né, E aí não, eu fico às vezes meio assim, será que tá atrasado, que tá avançado? Só que Não, zero Só isso. que eu vejo que ele é avançado na parte motora. Tipo Então, assim. é o meu filho, o mais velho, o Moody. Ele demorou bastante pra falar. Com 2 anos e meio, ele começou a falar, igual o Léo tá falando. Aham. Tipo, falando, mas assim, não é concreto. Agora, é muito também da criança, né? Eu falo que é da criança e do lar também. Então, tipo assim, o Léo era o primeiro filho, então ele não tinha muita criança falando com ele diretamente. Então, Agora na você escola vai ver a tá Maia. melhorando bastante. Mas a Maia, por exemplo, eu tenho essa referência de achar isso ou aquilo, porque eu, com 1 ano e meio, tem vídeos assim de videocassete, né? Que minha mãe gravava Você com a falando câmerazinha. 1 ano e meio era, não, mamãe, porque eu vou lá no negócio e aí eu fui e falei pra sei lá quem. Eu era muito falante, muito. Mas menos de 1 ano e é meio. de pessoa. Não, E menina também falam que fala mais rápido, normalmente, né? os meus 2 últimos filhos também matracaram, assim. Falaram muito rápido. Nossa, falam. Você acha que ajuda, então, ter outra criança que vai te Sim, incentivando e vem mais da velha? criança também. Não, Tá. não tem regra, entendeu? Tem uma Tipo, consultoria aqui. não, Mas, é porque, enfim, já gente, tinha isso é muito terminado o podcast, interessante. Só que aí eu falei, não, pera, que eu queria perguntar isso. Mas é bem É da interessante, criança. porque às vezes tem Mães mães que que- ficam... Cara, o que eu recebo de mães que falam, nossa, ainda bem que você mostra. E às vezes eu fico meio aquada de mostrar o Léo se expressando e falando desse jeitinho dele, porque eu recebo um monte de gente falando, será que Leva ele ele não é numa autista? fono. Não, será que ele não é autista? Leva ele numa fono? E não teria problema se fosse, mas a pessoa falar isso te faz parecer como se você não fosse uma boa mãe, sabe? Tipo, você tá Tipo, eu já levei em fono, ele negligenciando. tem pediatra, ele tem acompanhamento com nutricionista, pediatra, isso e aquilo. Só que é ruim, porque você fala, É ué, você ruim, acha que eu não não. cuido bem do meu filho e tal? É. E aí eu levo. Só que tem mães ao mesmo tempo que falam, nossa, porque o Me meu filho identifico. também é assim, meu filho também demorou pra falar e muita gente julgava, hoje em dia fala pra caramba, se Não. comunica. Então falar às vezes. Essa história, isso. eu acho que a gente se compara muito, né? Meu filho tá na fase da alfabetização, e aí eu vejo crianças de 3 anos escrevendo já o nome e tudo mais. E aí você fala assim, gente, o que é? Eu sempre paro pra pensar e falo assim, o que tá me levando a achar que meu filho tá um pouco atrasado, né? Em qualquer situação, seja na fala, seja na escrita, e eu acho que isso vale pra você e pra todas as outras mães que vão me escutar. A gente viveu numa época, né? Você ainda é mais nova que eu, então assim, é de uma geração. Mas a gente tá, que- eu acho que na mesma geração ali, né? Sim, mas a geração dos nossos pais, por exemplo, eles Aham. acreditaram sempre que quem tiver mais diploma, quem for um médico mais bambambam e que estudar em universidades ferradas e colecionar. Quem vai ser mais bem Quem vai ser bem sucedidas, né? Hoje, eu e você, a gente já consegue ter uma capacidade de entender que a criação dos nossos filhos vai ser baseada em valores, baseados em criatividade. E a gente sabe que tem, tipo, gente que autoestima. com que eu acho 18 muito anos, importante. nem começou na faculdade, tá mais milionário que vários médicos por aí. Então, exato. tipo assim, não tem nada a ver. O sucesso não é baseado nisso. Esse é o primeiro ponto, né? A gente acreditar que, ai meu Deus, quem tiver mais diploma vai ser o melhor. Então a gente quer que os nossos filhos falem com 1 ano, com 2 anos já esteja escrevendo os nomes, com 3 3 fala anos inglês. fala inglês, japonês e árabe. E assim, e aí, esse é o primeiro ponto, né? Você achar isso pra você guiar isso, né, pra uma pessoa bem sucedida. E o segundo ponto é a comparação, né? A filha da minha vizinha falou com 2 anos. A filha do meu vizinho tem 3 anos e, ela sabe todas as cores de fala, de formas.
E aí você fica assim, gente… Principalmente na internet, que as pessoas só mostram a parte boa. Boa, Então exato. não mostra o filho fazendo birra. Aí você olha e fala, ué, meu filho faz birra. Por isso que às vezes eu mostro, tipo, quando o Léo fala, não, mamãe, tal, eu falo, ó, gente, Tá fazendo birra. acontece. 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 Eu queria trazer até mais conteúdos, assim, é que eu não tenho base pedagógica pra isso, mas eu acho que de dia a dia, tipo, ó… Mas você é nesse mãe, momento… você não precisa de base pedagógica, né? Já é suficiente. mas eu acho ser que a mãe. base pedagógica traz, por exemplo, você vê que eu falo de algumas coisas que você vê que tá certo, só que você traz também bagagem, sabe? Sim, mas, Então, mas sempre explicitar que eu tô falando o que eu vivo, né? Mas não aí o que você eu é só estudei. procurar que você vai encontrar, porque os estudos ficam mudando. Então, eu sou Exato. uma pessoa que vou ficar procurando para sempre sobre Exato. educação, porque é uma coisa contínua. Mas assim, você achar que seu filho é menos porque o vizinho é mais, enfim, a internet traz muito isso. Gente, não comparem a criança de vocês, porque, tipo, tá comprovado que uma criança que escreve com 4 anos ou que escreve com 7 anos, quando chegar aos 10 anos vai estar lendo e escrevendo do mesmo jeito. Uma criança que desfraudou com 1 ano ou com 2 anos, ela não passou em Harvard porque ela desfraudou com 1 ano e 6. É muito isso. A gente fica nessa pressão das crianças, e as crianças sentem isso, né? E eles, eu falo muito isso para todo mundo entender que as crianças, elas vão ser aquilo que você tá passando pra ela. Então, se você tá passando essa pressão, ele vai falar assim, poxa, minha mãe tá falando que eu não consigo, então realmente eu não consigo. Ou ele vai se pressionar a vida inteira. A vida inteira, Não vai pra ser o conseguir melhor. relaxar, nunca vai achar que nada tá bom. Nada tá bom. E é muito maluco como, por exemplo, os padrões de autossabotagem, eles nascem na criação. Nasce na criação. Então, é uma mãe que fala, nossa, você tirou 10, que perfeita, tal. Começa uma mania de perfeccionismo. Meu Deus, então eu só tenho que tirar 10, porque quando tirou 9 eu não ganhei parabéns, e quando eu ganhei 10 eu ganhei. Então, e a gente tem que estar consciente como pais dessa criação, né? Enfim, Ká, você é maravilhosa. Foi um prazer, uma honra. Ai, gente, amei. Eu acho de coração, eu ficaria muito tempo aqui. A gente tem que marcar mais uns 4, Tem que eu marcar. acho. Então a gente vai ter aqui parte 1 pra parte 20. A gente vai ter… A gente vai dividir, vai ser tipo uma minissérie. Exato, vai ser minissérie. Gente, olha que a gente falou muito mesmo. Que eu tava muito. Eu perdi total a noção do tempo. Eu tô aqui entretida. Mas queria agradecer, então, você, Ká. E falar pra vocês assim, gente. Se você assistiu esse episódio e não mandou ele pra ninguém… O que você tá fazendo com a sua vida? Não, o que você tá fazendo com a sua vida? Porque, assim, foi um dos… Pra mim, foi o melhor episódio que a gente teve até hoje no podcast. Olha que eu gravei com um monte de gente, de um monte de assunto. Mas eu acho que é o que mais traz assuntos importantes. Tanto pra… Por exemplo, quando a gente fala de educação… E quando fala sobre os pais educarem os filhos… Às vezes você percebe um padrão em você… que você viu que foi criado na sua infância. Então, ajuda qualquer pessoa. Ajuda as pessoas também sobre coisas que você falou da religião a quebrarem os preconceitos, a verem que é uma coisa linda, é uma coisa bonita, é uma coisa que tem como objetivo fazer você ser uma pessoa boa. Não é te reprimir pra você ser uma pessoa reprimida. Exatamente. É pra você ser uma pessoa boa, elevada, né? Sempre pra cima, nunca pra baixo. Exato. E foi um grande prazer. Então, manda, comenta aqui embaixo o que você achou, se, enfim, te fez refletir sobre coisas, se você tá no YouTube, curte, se inscreve, toda aquela coisa. Mas mais importante do que isso, manda para outras pessoas, porque assim, se você ainda não conhece a Karima, você deve conhecer, porque ela é uma pessoa muito legal. Desde que eu comecei a seguir, eu aprendi muita coisa e eu dei muita risada também, que você acaba levando umas coisas que deboche, são horríveis, né? Mas sem a cara de deboche. Sem a cara de deboche. Tipo, ela é fofa, só que você dá risada, você fala, não, é possível que alguém falou isso. E com leveza, assim, sabe? Então, sigam se você tem filho, principalmente, porque você vai aprender muita coisa. E é isso. Obrigada, Isa. Eu queria agradecer você pelo convite, agradecer pela oportunidade. As pessoas sempre falam, como você faz para conseguir levar o que você pensa para mais gente? E é dessa forma, né? Através dos convites, através das pessoas que me… compartilham. Exatamente. As pessoas que levam, né? Não sou eu. Eu só falo. Mas é exatamente o que eu falo pra elas, assim. Se você gostou de algo, se aquilo te ajudou, compartilha. A melhor forma de você ajudar uma pessoa que tá produzindo um conteúdo legal, uma pessoa que tá se dedicando, uma pessoa que você vê que é uma pessoa boa, é compartilhando com mais pessoas. Porque aí você cria um efeito exponencial. Então, uma que manda pra duas, e aí você faz aquela pessoa famosa. Então,
quem você tá fazendo, né, ter audiência. Tem que ser as Exatamente. pessoas que você gosta, que você aprende algo, que você Te se sente… acrescenta. que você sente que você é uma pessoa melhor por causa daquilo. Com certeza. Então é isso. Muito obrigada. Encontro Obrigada, vocês gente. amanhã no próximo episódio, porque tem episódio todo dia aqui. E eu nem vou falar, que eu sempre falo uma frase que é: se você não gostou desse episódio, fica tranquila que amanhã e ontem tiveram outros episódidios e você vai gostar. Porque você vai gostar desse, eu tenho certeza que você gostou. Gostou, se Deus tenho quiser. certeza. Se ficou 2 horas ouvindo a gente, você amou. Gostou. Então é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau, gente. Obrigada.